Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é dia de episódio principal gigantesco. Depois de 2 reflexões seguidos aí, venho trazer um episódio maior. E hoje, nós falamos sobre filhos. Nós como filhos, nós tendo filhos. Chamei novamente o meu parceiro Renan Cireiro lá do Na Trilha. Vocês ouviram ele lá no Reflexões sobre se arriscar, foi um papo excelente junto com a Mai do Papo Vogon. E se você ainda não conhece o Na Trilha, pesquisa lá vcnatrilha.com.br ou coloque Na Trilha no seu agregador de podcasts. É um podcast sobre esportes ao ar livre, esportes radicais, esportes outdoors. Se você tem curiosidade sobre esses esportes, eu recomendo demais. O Na Trilha ele foi avançando conforme o tempo, ele tá um pouco mais amplo, falando sobre outras coisas, ficou muito legal também, recomendo demais o Na Trilha. Chamei também o Ruivo, lá do Bloco 01, que é um podcast diário sobre notícias da cultura pop, muito bacana. O Ruivo ele faz um trampo excelente na podosfera, ele garimpa as melhores notícias pra gente, recomendo demais também. Acesse lá bloco01.com.br ou Bloco 01 no seu agregador de podcasts. E por último, mas não menos importante, chamei também a minha querida amiga Rafaela Storm, diretamente do EitaCast, pra somar aqui no time dos filhinhos, né? EitaCast também é um podcast de variedades aí, muito legal também, eles falam sobre muitas coisas aí, é um podcast todo misturado, variedades sobre o mundo aí, com muito sotaque nordestino, é claro, e só pelo sotaque da Rafa aí já vale a pena assinar o feed, recomendo demais esses 3 podcasts. Redes sociais do Confábulas aqui rapidinho, se você ainda não tem o Confábulas nas suas redes sociais, se você ainda não segue o Confábulas, vai lá no Facebook e digita Confábulas lá na busca, ou podcast Confábulas, você já vai achar. Já tá bem dinâmico para achar o Confábulas nas redes sociais, é muito fácil. Twitter, Instagram também, Confábulas, só digitar na aba de busca você já vai achar. E o e-mail para você mandar sua sugestão, sua crítica, sua identificação, a sua história sobre algum tema que você gostou e quer desabafar aqui. Vai ser uma honra ler o seu feedback lá na sala do Confábulas no final dos episódios principais. Mande um e-mail para contato@confabulas.com.br. Você que gosta do Confábulas também, ajude aí o podcast a crescer em audiência. Avalie o programa lá no iTunes, é rapidinho, deixe o seu comentário, dê 5 estrelinhas e você já estará fortalecendo muito o Confábulas. Mais uma coisa aqui, tem uma maneira de manter o podcast no ar aí, eu fiz o Confábulas lá no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo aí, eu acho que quem ouve podcast já conhece o que são essas plataformas de financiamento, Só acessar lá o apoia.se/Confábulas ou coloca Apoia-se Confábulas, ou acesse o Apoia-se no site do Confábulas para você ler o que significa bem, qual que é a minha proposta, o porquê que eu tô pedindo algum apoio para vocês. Só adiantando que a partir de R$2 você já colabora com o Confábulas, já ajuda aqui na manutenção do site, no pagamento do servidor, enfim. Eu acho que se cada ouvinte doar R$2 aí, enquanto eu tiver força, saúde, eu vou sempre fazer o Confábulas, porque tá sendo muito legal, mas eu tô precisando de ajuda aí pra manter o podcast em pé, pra sempre atualizar os equipamentos aqui, ter novidades no podcast, a gente precisa de um incentivo aí também, beleza? Então, sem mais enrolações aí, vou falar rapidinho no começo aqui, porque o papo ficou grande, ficou legal. Foi um papo excelente, já falo novamente aqui sobre a vida e os nossos sucessores nesse mundo, vamos dizer assim, sobre o nosso futuro em forma de gente, muita emoção envolvida, pelo menos pra mim, muito depoimento sincero também, eu editando, foi maravilhoso esse episódio. Então é isso, um bom programa pra vocês e nos vemos no final na sala do Confábulas. Era na metade do grau ou no final? Surma. Porra, eu também fiquei confuso. Tá tudo certo agora. Ô, Rafa, você é da onde mesmo? Você falou que não tem fuso horário aí? Que lugar que você é? Ela é do EitaCast, Eu sou da Paraíba. Ah, Paraíba, pode crer. Aí não tem fuso, Nordeste não tem o horário de verão. É que eu não estudei geografia.
Fiquei na dúvida também. Você não estudou muita coisa, porque você falou que não tem fuso de horário lá. Fuso horário tem em todo lugar, cara. Me deixa, eu tô querendo ir atrás dos meus sonhos, cara. Hã? Escola não tem nada a ver com os meus sonhos, não, cara. Ué, deixa eu. Virou padeiro agora? Porra. Virar padeiro. Eu não Pra virar padeiro tem que fazer curso. Né? Eu esqueci. Correr atrás de sonho é padeiro, pô. Isso aí, cara. Beleza. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Alguém tá dormindo? Meus filhos, graças a Deus. Eita. Xi. Eu não entendo por que você fala graças a Deus, cara. Porque, tipo assim... É porque se não fosse Deus, o tempo não existiria. É que graças a Deus você fala assim como... Nossa, como se criança não fosse só alegria, tivesse Você problemas. tem quantos filhos hoje? Eu tenho uma. Pois é, eu tenho 3. Só alegria, né? Só alegria. 3. Meu bem, eu não tô dando conta do material escolar de 1, quanto mais de 3. Parabéns, viu? Pois abençoado. Você é um herói. Eu tenho 3 e eu ainda sou feliz. Eu fico pensando naquela vida de quem tem de 4, né? Então. Ô, Renan, você tem padrinho lá do Na Trilha? Tem. Você não faz um padrinho pra uma vasectomia, assim? Acho que ajuda, hein? Tá juntando, pô. Justo. Bicho, eu tô casado, bicho. Tô casado, não faço sexo mais fechou. não. Não precisa. Melhor método anticonceptivo. Então desculpa. Então, porra, agora você matou aí. Ué. Tá, quer dizer que tu produziu 3 sem estar casado? Parabéns. Exatamente. Aí, genial. É a gente tinha sexo ainda quando tava namorando. na fase probatória ainda. Aí ele falou assim, não quero mais filho, eu vou casar. Aí, eu concebi minha filha casado. Só que o que aconteceu foi o seguinte, que a minha filha de 2013, a gente produziu o making off foi em 2012. E foi um ano que eu emagreci 30 quilos. Aí como minha mulher nunca tinha visto um homem bonito em casa, sabe como que é, né? Daí deu certo. Ela te chamou pra olhar. Daí ela chamou pra olhar. Mas foi por causa disso, cara. Senão aí depois nunca mais, né? Depois nunca mais, cara. Daí eu engordei de volta. Certo, isso aí. Filhos, né? Filhos, esse tema bacaninha aí, né? Que já estamos discutindo no começo. Eu tive a ideia de fazer essa pauta já de um vai e-mail, começar a gravar né? já? Agora, pode colocar agora pra gravar. Beleza? Manda ver. Não, o tema, a gente já vai começar a entrar no tema agora? Já estamos no tema. Tudo isso vai pra gravação, meu querido. Pode ficar tranquilo. Não, mas pra gravação já sei, pra gravação eu estou gravando. Pra episódio, a gente começar. Cara, vocês estão chatão hoje, vai tomar no cu, mano. Ei, olha, vocês, vírgula. Não, desculpa, tinha saudade do Confablas na época que era só 3 pessoas. Aí inventa botar 4 nele gravando, é isso. O primeiro episódio era 4. Vamos continuar aí. Não, eu só ouvi os importantes. Não ouviu. Então, né, cara, eu tive a ideia de fazer essa pauta graças a um e-mail do César Teruya, né, que ele mandou pra mim, ouvinte lá do Japão. Demente, muito demente, sobre aquele episódio dos cães, né, que eu gravei, Amor aos Cães e tal. Ele mandou até um e-mail um pouco controverso, falou, não é bem assim, eu já senti esse amor que você sente pelos cães, mas depois que eu tive filho, é um amor completamente diferente, você não pensa 2 vezes antes de dar sua vida pelo seu filho e tal. Eu meio que entendi, mesmo não tendo, mas, pô, claro que eu entendo. Só que também eu expliquei, cara, não é assim também. A pessoa tem capacidade de amar um animal e um filho, cara, até da mesma forma. Deu o exemplo da minha sogra também, que ela ama as filhas dela incondicionalmente, faz tudo pelas filhas, mas, cara, aconteceu uma coisa com o cachorrinho dela, cara, ela desaba, como já aconteceu, né? Aí eu expliquei e tal, ele até pediu desculpas que ele desabafou no Instagram. Cara, Berg, desculpa aí se você ficou puto, que eu falei que eu não concordava muito. Falei, cara, estamos aí, o Confábulas é feito disso, identificações, né? E eu falei pra ele, ficar esperto que eu vou chamar uns amigos da podosfera, pai, mãe aí, pra gente debater esse tema que eu achei interessante, né? Pessoas que têm bastante filho, igual o Renan, pessoas que é pai então, de uma filha e pessoas que é mãe de um filho. E eu que não tenho nada, não tenho um periquito pra dar água, né? Ia ser legal esse negócio aí. E estamos aqui gravando hoje, né? Mas antes da gente falar sobre ter os filhos, eu queria falar um pouquinho sobre nós como filhos primeiro, né? Vamos começar primeiro com as damas aí. Rafaela, você, menininha, pequenininha... Não, tá, não. Você pequenininha, lá na Paraíba, você dava muito trabalho pra sua mãe, cara? Você era uma criança de boa, tranquilinha, nordestino, acho que deve ser bagunceiro, rapaz. Ah, não, gente, eu sou uma santa. Aham. Eu era e eu sou uma santa. Eu sempre fui uma criança muito quieta. Minha irmã era mais espoleta, eu era quietinha. Defina quietinha, meu problema... por favor.
Defina o que é tímida. Muito tímida, não gostava de sair de casa, muito introvertida. Meu prazer era ler, então eu deixava de sair pra ficar em casa lendo. Na escola sempre tive muitos amigos, mais amigos homens do que meninas, então a minha diversão era ser a brother, dos coleguinhas. Então eu era bem quieta. Eu acho que se eu dei um trabalho pra meus pais, assim, quando eu era criança, foi com relação à nota. Teve ocorrência na escola? Ocorrência de coordenação? Eu tive algumas, mas... Quando o cara é criminoso, ele não fala assim, levou castiguinho. Quando o cara é criminoso, ele fala, na escola você já teve ocorrência, Milhante? É assim que ele foi tratado, bicho. O cara falou ocorrência, né, cara? Em minha defesa, a culpa não foi minha. Tá. Eu só fui levada a reagir diante, né, de bullying. Eu não tava aguentando mais, gente. Aí eu fui e reagi, mas eu sou uma santa, sou muito quieta. Tranquilo. Mas pra resumir, você não dava trabalho, então. Você teve uma infância legal, você não fez sua mãe chorar no banho, não? Tranquilo, né? Fiz, com nota. Eu era uma péssima aluna. Péssima. Eu era uma péssima aluna. Ué, mas você não lia tanto? Pelo menos em português você tinha nota boa, ou não? Eu tinha facilidade. Olha só. Olha a contradição, hein? Falou que lia pra caramba. Por que será que a pessoa se formou em letras, não é? Eu tinha facilidade com humanas. Então, histórias, literatura, língua portuguesa, geografia, ok. Mas olha, matemática, física, eu era uma negação. E eu era do tipo, que minha mãe chegava pra mim e falava, minha filha, você faz 3 provas no ano. Como é que você consegue me chegar com a média final de 1? Eu tinha média 1 em matemática. Tirou 3 em uma? Minha filha, não, tirou 0 em 2 e tirou 3 no final. Não tem como, sabe? Média final. Quando chegar no final do ano, qual é a sua média? 2,5, 3 em matemática. Então, assim, eu era uma criança complicada com relação a estudo. Assim, eu era muito ruim em exatas e eu não queria parar pra estudar. Sem disciplina nenhuma. Nunca tive disciplina, sabe? E eu sou muito de foco de épocas, assim. Então, tinha época que eu só fazia ler. Tinha época que eu só fazia jogar. E nessas ideias, assim, nesse entremeio, eu não tinha nenhum momento de, eu tenho época só pra estudar. Eu não tinha. Então eu me dava bem nas cadeiras de humanas, nas disciplinas de humanas, porque era fácil. Porque eu gostava muito de ler, então como eu lia, pra mim era prazer. Mas as que eu tinha que me esforçar pra fazer alguma coisa, eu não fazia. Então eu era uma péssima aluna. Tranquilo. A adolescência também foi tranquila, assim. Aí, a adolescência é um pouco mais complicada. Não, só quero saber, foi dose? Você deu um pouquinho de trabalho? Não precisa entrar em detalhes, não. Isso daí eu também posso dizer. A adolescência, eu descobri coisas que eu gostava que meus pais não achavam tão legal. Não é? Eu briguei muito. Eu vou chegar a esse ponto quando virar o plot twist, eu vou chegar nesse ponto de novo. Ruivo, curitibano... Como é que é, cara? Moleque travesso, ruivinho travesso, ou também era de boa? Não, cara, eu era de boa. Eu era bem de boa, assim, que eu era o irmão mais novo, cara. E o meu irmão mais velho, ele tem 15, 17 anos mais que eu. Então, tipo assim, na época que eu tenho... Do que eu tenho lembrança, assim, na época de eu fazer merda, ele já tava trabalhando e tal. Então, ele já meio que... Porque eu cresci sem pai, né? E ele meio que... Meu irmão mais velho já meio que botava meio que um pouco de ordem na casa, assim. E o meu irmão do meio era o irmão problema, assim, cara. Daí, tipo... perto dele, assim, acho que se perguntar pra minha mãe, eu era um anjo, cara. Eu acho. O moleque dava mais trabalho, então. Não, depois você põe ela na chamada, eu vou perguntar pra ela aí. Renan. É nóis. Capixaba. Cara, você tem cara que aprontava, cara. Desculpa aí, cara. Não tem como fugir, não. Você era capeta. Fala pra nós. Não era, velho. Mano. Todo mundo é santo aqui nessa porra? Eu era o irmão mais novo de uma família com 4 meninos, né? Então... Eu, na minha infância, eu apanhava muito dos meus irmãos. Isso aí... Tadinho, velho. Eu era o que literalmente eu sofria, cara. Então eu era o menorzinho, depois o jogo virou, né? Mas eu sempre fui também muito tímido, né? E eu era bobão, sabe? Pra fazer aí uma forma que eu tinha de conseguir a atenção das pessoas e até mesmo driblar a minha timidez era me valer ali da infantilidade que eu tinha. Eu era bobão, fazia piadinha, brincadeira, mas eu não era engraçado
engraçado, eu era bobo. Entendi. Então, entendi. ainda sou, né? Mas hoje com a menor escala. Eu tive acho que uma infância bem tranquila também. Eu tinha medo das coisas, de fazer coisas erradas e minha mãe pegar e me bater e tal. Eu fui criado numa família onde minha mãe acreditava que o castigo, a palmatória, não palmatória, né? Mas já apanhei de fio, já apanhei de cinto, Quem já apanhei nunca, de... né? Pois é. Então, não, a criançada de hoje não apanha mais disso, né? Então... Apanha de tablet, né, cara? Tá uma esquece, tabletada na cara. Pois é. Então eu apanhava com essas coisas assim, né? E eu sempre temia muito os meus pais, né? Não, mas além do respeito, eu tinha medo de ser flagrado, tinha medo de dar alguma merda. E, enfim. Cara, não dei nenhum tipo de trabalho, não. O trabalho que eu dava era, às vezes, traquinagem de crianças, sim, né? Eu lembro que uma vez eu pulei no sofá e, aliás, do chão eu pulei pro sofá e do sofá eu pulei pro alto. Aí eu bati a cabeça no lustre, quebrei o lustre. Nossa, velho. Fui parar no hospital e pronto. Então é o máximo que eu lembro aí de... Eu tinha umas paradas assim também, cara. Eu botei fogo no banheiro uma vez, assim. Tipo... Porra. Daí... É porque a gente morava numa casa que não tinha... Era meio frio, assim, tinha um espaço de árvore, assim, atrás, assim. Então, era muito gelado. E a gente, pra esquentar o banheiro, não sei se vocês fazem aí na terrinha de vocês aí, de botar o bombril com álcool no banheiro. Não. Aqui a gente põe um dedinho de álcool, um filetinho de álcool, bota um bombril e acende. Daí ele fica aquele foguinho. Ficava, né? Não fazemos mais isso hoje em dia, acredito eu. Daí ficava quentinho o banheiro, assim. Daí um dia tava acabando o fogo, daí eu falei assim, vou botar mais álcool ali, né, cara? E com fogo aceso já. Daí, bicho, a hora que eu fiz isso, a hora que aquela chama, veio aquela língua de fogo, assim, subindo, assim, cara, eu girei a garrafa de álcool pelo banheiro inteiro, cara. Puta merda. Foi álcool, casou tudo o banheiro, cara. Minha mãe só não me matou porque, sei lá, cara, era crime, acho que era crime, cara. Eu acho que se ela contasse pro policial, o cara policial ia concordar com ela, mas tudo bem. Tranquilo. O Renan falou desse negócio. Hoje em dia ninguém, as molecadas não apanham. Me lembrou até uma piada do Kevin Hart no stand-up dele. Ele tá lá conversando com o irmão dele na sala, assim. E bro, lembra daquele dia que a gente entrou num abrigo, o cara apontou uma arma pra nós, que ele é do interior da Filadélfia, lá, é barra pesada. Ele, falando com o irmão dele sobre os velhos tempos de gangster, né, cara? Aí ele ouve um barulhinho de chinelo do Bob Esponja descendo a escada. Ele, puta, alguma coisa deu errado. Barulho de chinelo, velho. Toque, toque, toque. O filho dele chegou. Pai, o Wi-Fi acabou. O Wi-Fi acabou, pai. E agora? Aí ele contando pro público inteiro. Tipo, porra, olha a diferença, né, cara, de hoje em dia, né, cara? Toma essa surra de sem Wi-Fi, seu otário. Fica 3 horas sem Wi-Fi. O moleque chora como se tivesse apanhado de espada de São Jorge, né, cara? Cara, bom, bem por todo aí. mundo é santo aqui pelo jeito, né, cara? Eu não, né? Eu sempre fui arteiro, confesso aí, dei muito trabalho mesmo. A adolescência também dei muito trabalho. Eu só comecei a ficar mais sossegado quando eu comecei a trabalhar. Meus 16 ali, que foi quando eu assinei a carteira pela primeira vez, que aí eu comecei tranquilo, né? Puta, mas eu era terrível demais, terrível demais. Eu acho que isso também me torna medo, me dá esse medo, assim, de ter um filho. É um dos fatores, eu acho, de passar por isso, cara, porque minha mãe sofreu muito na minha mão, cara. O que ela já chorou porque eu aprontei na escola, fazia muita merda, eu era muito inconsequente, muito desobediente, né, cara? E eu acho que isso é um dos fatores que eu ainda tenho esse receio de ter filho, sei lá, né, cara? Vamos apresentar pros ouvintes aí os filhos da galera, né? Começar com a Stormy. Stormy, seu filhinho, qual que é o nome dele? Gabriel. Gabriel tem quantos anos ele? 7 anos. Gabriel tem 7 anos. Ih, tá na fase de boa ainda, eu acho, né? Eu não sei. Não. Que fase de boa pra Já você, passou cara? o furacão, mas ainda tem um tsunami vindo ali ainda. Eu não manjo nenês, Não, galera. então tá, vamos lá. Explica aí pra gente. O que você acha que é uma fase de boa, Bergs? Vai ser ótimo isso. Não parar de gritar um pouco, de fazer... Não, ele aprende a gritar por mais tempo. Nossa, cara. Cara, quando ele para de gritar, cara, deve ser entre os 40 e os 41, assim, cara. Alguma coisa do gênero, cara. O resto Deixa eu ter o tempo todo. Só muda a fase porque ele passa a argumentar. Ih, aí fudeu, hein? Pior, entendeu? É a pior. Gente, argumentar é triste. Eu ficava, não, criança, quando ele estiver crescendo, vai ser melhor. Porque, sabe, ele vai entender mais ordens, vai entender a questão de disciplina. Não, é pior, porque ele agora questiona você. Antes ele
Ele pelo menos demorava pra obedecer, mas obedecia sem questionar. Agora eu passo, sabe, 40 minutos pra explicar uma coisa, pra dar uma ordem e depois explicar por que ele não pode argumentar comigo contra a minha ordem. Então, assim, Bergs, só tem uma fase que eu posso dizer que foi uma fase de boa. Era quando ele era bebezinho, sabe? Que ele estava, sabe? Acho que a fase da barriga foi a fase de boa. Foi quando ele estava dentro da minha barriga. Depois disso, meu bem. Pô, pra mim também, cara. Pra mim também. Minha filha, na fase da barriga, também foi fácil. É, né? Qual que é o nome da sua filha, Rui? Bom, eu tenho a Heloísa de 4 anos. 4 anos. Ela é tranquila ou ela tá nessa fase aí? Cara, é difícil determinar qual é a fase da vez, cara. Mas tranquila ela não é, cara. Assim, ela não é o capeta encarnado em guri, cara, como o Sérgio Malandro diria. Mas, cara, a cada momento é uma novidade, assim. Agora ela começou com, sei lá de onde ela tirou. Ela tá numa fase que tudo que a gente fala pra ela fala pra gente que a gente tá sendo mal com ela, que a gente tá fazendo maldade com ela e que ela não quer mais viver com a gente. Caralho! 4 anos, cara. Caralho! Imagina quando chegar nos 13. Quando ela pegar a lancheira, meu bem, e disser que vai sair de casa, você vai adorar. Sabe? Estou indo embora porque vocês não me amam. E pega a lancheira e vai embora. Nossa, ela cara. já falou pra gente que ela vai morar com a avó, que a avó dela faz o que ela quer. A avó, né? A avó só serve pra isso, né, cara? Pra agradar mesmo. Agora o Mr. Catra da gravação aí, o Renan. Renan, fala um pouco sobre seus 18 filhos aí. Eu tive o prazer de conhecer eles, cara. Pô, a filha dele muito bem educada. Conheci os 3, cara. Um que tava chorando pra caralho, né? O do meio e a sua filha, cara. Eu conheci os 3 no dia lá, cara. Sua filha muito bem educada. Ué, você conheceu o Miguel também? Conheci, eu lembro que ele tava no colo da sua esposa e tava chorando sem parar, cara. Eu lembro. Pô. Fala um pouquinho deles aí pra mim. Então, eu tenho a Júlia, né, que hoje ela está com 14 anos. E aí, ano que vem mais uma facada no coração. Nossa, né? que susto. Achei que você falou, vem mais um filho aí, cara. Não, debutante. Festa de 15 anos, Quem dera tivesse mais um filho. Eu tenho o Emanuel, hoje... No momento que a gente tá gravando aqui, ele tá com 2 anos e eu acho que 8 meses, né? Tá quase 3 anos. E eu tenho o Miguel, que tá com 1 ano e 3 meses. A Júlia, ela é minha filha do coração, né? Minha filha só da Carol, mas eu a conheço desde os 3 anos de idade dela. Sim. E o pai dela, enfim, a Carol é viúva, né? E o pai dela faleceu. Então eu sou aí desde os 3 anos dela, uma das referências que ela tem como pai. Então hoje certeza. A gente se trata como pai e filha, sem problema nenhum, né? Então lógico. Me respeita como pai, eu a amo como filha. E, não, enfim, sua filha, cara, é sua filha. Sim, ela é minha filha mesmo, né? As pessoas me perguntam, ela é minha filha e tal. Já até teve discussão, né, numa escola, porque a professora foi me receber, né? Aí falou, então, senhor fulano, né? Aí falou o nome do pai biológico dela, né? Eu falei, não, eu sou o Renan. E tá, mas o senhor é quem? Eu falei, eu sou o pai dela. Eu falei, claro, pô. Então deve estar tendo algum engano, porque o nome que tá aqui é diferente. Eu falei, não, não é porque o nome dele tá aí que eu não sou o pai dela, né? Eu conheço ela desde os 3 anos. O fato de você não me reconhecer assim não quer dizer que eu não seja o pai dela. Aí ficou meio um climão assim, né? Falei, eu sou o pai dela, não é você que vai dizer que eu não sou o pai dela. Enfim. Daí deu uma cotovelada nos dentes dela, beleza? Né? Deixei ela babando no chão e fui embora. Mas assim, cara, eu vi você comentando aí de fases e época mais de boa, época mais tranquila. Eu vi todas essas fases aí, né? A Júlia, conheci ela com 3 anos, então eu não tive a experiência de ter aí, acompanhar o nascimento, né? Ver toda a evolução dela como uma nova pessoa dentro de casa, mas foi muito interessante. E essa questão de argumentar aí que a Storm tava falando, eu lembro que quando ela tinha por volta de 7, 8 anos, ela estava sentada na sala desenhando, né, com um caderno e lápis na mão, e estava assistindo TV, só que ela estava olhando pro caderno, né, e eu queria assistir um programa de televisão que estava em outro canal. Aí eu fui, olhei pra ela, olhei pra mãe dela, falei, pô, não, decide, né, eu falei, Júlia, olha só, ou você decide aí o que você vai fazer, ou você assiste televisão, ou você desenha. Se você for desenhar, eu vou assistir outro canal. Se você for assistir televisão, guarda o desenho. E ela, olhando pro caderno, continuou. Falou assim, não, pai, eu sou menina. Menina consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Nossa! Aí eu falei, olhei pra mãe dela e falei, bicho, é sua filha. E a mãe dela... Eu
falei, bom, ok, acabou os seus argumentos, vou pra lá. Me retirei e fui pro Contra quarto. fatos, né? Contra fatos não há argumentos. Falei, não, pai. Não, na verdade naquela época ela me chamava de tio ainda, né? Mas não, tio, eu sou menina. Meninas fazem duas coisas ao mesmo tempo. Falei, tá, então tá. Desculpa aí. Fechou. Quebra a gente, tem uns argumentos que quebram a gente, que a gente não sabe mais o que falar. Falou, né, cara? Não, cara. Não, e aí vem um outro ponto, né? O Emanuel. Ele com 2 anos e pouco, bem pouquinho mesmo. Eu tava com uma bala em uma mão e a outra mão vazia. Fui fazer uma adivinha com ele, né? Falei, meu filho, vem aqui. Aí ele veio correndo. Oi, papai. Falei, adivinha. Aliás, você sabe o que o papai tem aqui na mão? Mostrei as mãos pra ele fechadas, né? Ele, dedos. E foi embora. Aí a mãe dele olhava assim, tá bem, acertou. Toma aqui a balinha. O presente. Maravilhoso. Eu ia falar, né? Caraca, é muito massa. O que você falar, isso, Rui? cara. Não, a primeira vez que eu me senti assim, cara, que eu fiquei extremamente sem reação, cara, que eu não sabia pra onde ir, cara, que a Heloísa fez uma parada, foi um dia que ela pegou alguma coisa, cara, e, tipo, derrubou a embalagem, um papel no chão, alguma coisa do gênero. Eu falei assim, filha, aquilo ali você não achou no chão, recolhe, põe na mesa que é o lugar. Ela veio bufando, assim, pisando forte, assim, bufando, catou o negócio, assim, botou na mesa, olhou pra mim assim, tá bom, e voltou pra onde ela tava. E, cara, e deu uma bufada, assim, cara. Cara, eu fiquei assim, cara, eu não sabia o que fazer, se eu dava uma bronca, se eu dava uns tapas, se eu jogava pela janela, cara, eu não sabia o que fazer. Daí eu lembrei a quantidade de vezes que eu fiz isso com a minha mãe, cara. Daí eu falei, caralho, velho. Daí, porra, daí eu não consegui mais fazer nada, cara. Aí eu peguei, subi, tomei um banho e fiz conta que esqueci, cara, pra massagear um pouco o meu ego, não ir tão lá embaixo. Porque, cara, a partir dali, cara, eu senti, cara, que ela ia ser pior do que eu. Assim, eu nunca dei problema pra minha mãe, mas eu argumentava muito com ela. Eu sempre tinha muito argumento, cara. Uhum. E foi nesse momento, cara, que eu percebi, cara, que ela ia ser pior comigo. E você falando aí de massagear o ego, faltou falar uma presepada do Miguel, né? Que é o mais novo. Já tem. Foi eu e Carol, nós fomos buscá-los na escola, né? Que os dois já estão na escola. Aí, quando nós chegamos no portão, a professora falou assim, olha, a diretora tá querendo falar com vocês, não sei o quê, que tinha um assunto lá pra tratar da matrícula de um deles. Aí o Emanuel veio, subiu no meu colo, né? Aí foi, abraçou, beijou e tal. A mãe entrou na frente e eu fui atrás. Aí ela abaixou pra pegar ele, né? Falei, meu filho, não sei o que ele tava vindo, ele começou a andar tem menos de um mês, mas ele já tava vindo em direção dela, andando, né? Falei, meu filho, vem que a mamãe lá abaixou. Ele deu a volta nela e veio pra mim. Sabe aquela cena de vídeos engraçados de YouTube? Aconteceu exatamente isso. Aí ela ficou assim, meu filho, mamãe. Aí deu a volta e veio pra mim. Maravilhoso. Eu falei, cara, olha só como é que são as coisas. A mãe dela ficou pra morrer, né? Eu falei, poxa, foda. Te dou peito, te levo na barriga e você me dá uma dessa, né? Rafa, o Gabriel tem alguma presepada aí, cara? Ou ele só grita e chora e fala que quer sair de casa, mora com a avó? Meu bem, primeiro que ele não vai sair de casa pra morar com a avó, porque ele mora com a avó, né? Eu moro com minha mãe e com meu pai, então eu já tenho que agenciar. Os avós são os bonzinhos e eu sou a bruxa. Então, puta, né? cara, esse conflito de você falar não e... Deixa ele, menina. Deixa, passa a mão na cabeça, se eu entrar nesse assunto, cara, vocês vão ter que chamar uns 2 psicólogos, cara, e muito tempo de gravação. Cara, é foda. É muito complicado, porque é o seguinte, eu tô morando com os meus pais, e eu lembro muito como é que minha mãe me tratava quando eu fazia uma birra, por exemplo. Minha mãe, ela nunca foi de fazer barraco, ela odeia barraco. Então, minha mãe é muito lady, até na hora de reclamar. Então, se eu estava num lugar, eu queria comprar, mamãe, eu quero isso. Ela disse assim, não. Classe, né? Não, e eu dissesse não, e eu ficasse ciscando, a primeira coisa que ela fazia, ela me levantava, me pegava pela mão, vamos ali com mamãe. Chegava dentro do banheiro, do shopping, do restaurante, e tu levava tanto beliscão que eu saía, sabe, pensa de um lado, de tanto que puxava. Aí agora, Gabriel faz a mesma coisa, ela faz, mas minha filha, isso é da fase. Nossa. Isso é coisa de criança. Não, olha, deixa passar. Você tem que ler coisas pedagógicas pra você saber que isso é normal. Aí eu, caramba, o meu braço, eu lembro ainda, mãe, do meu braço, sabe? Você não ligava se era fase, você só me beliscava. Então, assim, eu entendo o lado deles, porque eles já criaram. Ele não tem mais que criar e educar, né? Agora é só curtir como avô e avó. Mas por morar com eles, eu preciso dessa ajuda da autoridade, né? Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, eu sou filha e ao mesmo tempo eu sou mãe. Aí tem aquela hora que você entra em embate
E fica complicado. E Gabriel, ele é hiperativo. Ele foi... a gente detectou que ele era hiperativo desde muito novinho. E aí ele já passou por psicólogo, já passou por conversa, e todos os colégios sempre teve problema, porque ele apronta muito. Muito. Gabriel, ele é muito impossível, sabe? Na escola, não tem uma semana que não vem uma cartinha, por favor, mãe, converse com o Gabriel, sabe? Derrama água na sala, briga com o coleguinha. E faz umas coisas que eu não tô acostumada, porque eu nunca fiz. E aí eu vou me surpreendendo, sabe? E Gabriel também é muito independente. Acho que os meninos estavam falando aí da aula, de deixar na escola. Meu susto foi Gabriel no primeiro dia de aula. Ele não teve apego nenhum à mãe, sabe? Eu me lembro no dia que minha mãe disse, eu vou levar você pra escola, eu chorava. Não me deixa, sabe? Não vai. Gabriel não. Na hora que eu cheguei na porta da escola, que eu disse, Gabriel, é a escola, essa é sua professora. Quando eu olhei pro chão, ele não estava mais do meu lado. Ele já estava hang loose, né? Valeu, mamãe. Valeu, falou. Meu filho, você quer que mamãe fique? Não quero. Filho, mamãe fica um pouquinho. A professora disse, não, vai embora. Querendo, né? Pois é. Eu tava mais apegada. E por mim, ele só tinha entrado na escola na época de começar a alfabetizar, porque o resto eu ficava tratando em casa pra ter ele mais perto de mim. Mas ele, super independente. Esse ano ele chegou pra mim e disse, eu não quero mais ser levado pra escola. Eu fiz, como assim, Gabriel? Agora eu quero ir de van, porque todos os meus colegas vão de van. E eles descem da van sozinho e fazem sozinho. E aí ele tá indo de van. Então ele é super independente e ele não tem apego. E isso me corta o coração. Mas isso é legal, é bom pra ele. É bom pra ele porque ele se adapta muito fácil. Mas pra o coração da mãe, meu bem, você não tem noção do que é ver seu filhinho, você dizendo assim, ele podia pelo menos dizer assim, mamãe, eu vou sentir sua falta. Não, mamãe, tchau. Te vejo daqui a... Eu li uma vez, ô Storm, que quanto mais agarrado você é com seu filho, enquanto ele é criancinha mesmo, né, eu acho que até uma fase aí, é beijo, é abraço, é dar carinho, dar atenção. Quanto mais agarrado você for quando ele é criança, mais solto ele vai ser quando ele for crescendo. Isso é bom, né? Porque cria uma independência nele. Pois é. E Gabriel sempre foi uma criança. Braço. Gabriel quase não quis braço quando era bebê. Ele não gostava. O que é braço? Então, se você tirava ele do carrinho e botava no braço. Colo. Acalentar, botar pra dormir no braço. Ele não gostava. Ele gostava de dormir no carrinho no lugar dele. Ele deitava, eu botava no carrinho, ele dormia. Eu botava no braço, ele acordava e começava a gritar, a espernear, sabe? Ele sempre foi muito independente, até quando era bebê. E isso corta o coração. E aí, quando eu vejo que ele consegue tomar atitude sozinho, sabe? Me choca. Por um lado, você até fala, pô, meu filho vai ser independente, mas por outro, você fala, caramba, vai ser aquele tipo de pessoa que vai sair, não tem hora pra voltar e você vai ficar em casa, sei lá, tipo... É um cara que quer resolver as paradas dele, ou talvez saia de casa cedo porque quer ganhar o mundo, saca? Você pode pensar de várias maneiras, mas eu, na minha opinião, eu vejo como uma coisa boa. Não é um cara, é um moleque desde cedo, ele já tá apresentando que ele... A atitude, é um moleque de atitude, que já quer fazer as coisas sozinho, tá? Eu acho interessante, cara, eu acho interessante. Eu tenho um tópico aqui que até é meio complicado, não sei se é complicado, mas sobre a educação. A educação a gente terceiriza, próximo. Não, que isso, jamais, cara. Falou, jamais. Galera, valeu, Isso é um problema de muitos, cara. Isso é um problema de muitos. Cara, a cabeça da criança é um solo fértil, cara. Cabe a gente, né, plantar as nossas ideias ali, né? Porque a criança ela sempre aprende, não a criança, o jovem, né? Tem muito esse problema de educar. Queria que vocês falassem como que é a educação que vocês dão para os filhos de vocês, assim. Muita restrição, vocês sempre falam pra respeitar, ou falam, não, eu não gosto daquele tipo de pessoa, e a criança tá filtrando aquilo ali, né? A criança vai tomando ódio a partir do exemplo dos pais. Queria que, o Ruivo pode começar, assim, como que é essa educação pra criança, pra sua filha, assim, você é muito liberal, você, cara, não sei, eu imagino, assim, que você seja um cara mais mente aberta, né, com as crianças, cara, posso estar errado. Eu tento falar pra Heloísa não repetir o que eu faço, porque eu sou, assim, um cara rancoroso, eu sou meio chatão, assim, cara, eu pego birra de umas coisas, assim, muito fácil, cara. Então, tipo, por exemplo, a gente mora num condomínio aqui, tem mais 2 casas dentro do condomínio, uma das casas tem um menininho da idade dela, assim. E daí o menininho, tipo, tá numa época, assim, que ele não quer dividir os brinquedos com ela, assim, cara. E assim, já me dá no nervo, assim, porque daí pai e mãe dele não falam nada, tal, tipo, meio, assim, sabe, não influenciam o garoto de uma forma a mudar o tipo de atitude dele e tudo mais. Daí eu falo, cara, pra que eu vou obrigar minha filha a dividir os brinquedos dela, sendo que nessa situação ela tá
se sentindo menosprezada, né? Daí, que nem hoje, ela foi pegar uma bola dele, ele puxou o cabelo dela e ela veio reclamar. Eu falei assim, filha, não pega os brinquedos do Gabriel. O Gabriel não gosta que você pegue os brinquedos dele, não pega os brinquedos dele. Mas eu divido meus brinquedos com ele, por que ele não pode dividir comigo? Eu falei assim, filha, porque a gente te explicou que é certo dividir. O Gabriel, ninguém explicou pra ele. Eu nunca mais vou dividir meus brinquedos com ele. Tudo bem, filha, é uma decisão tua. Se você quiser fazer isso, você pode fazer, não tem problema. Ela ficou me olhando assim com uma cara assim do tipo, meu, cara, você passou a vida inteira me falando o contrário, agora você vai falar isso? Tipo, assim, daí ela ficou com uma cara assim meio de dúvida e falou assim, filha, você decide. Se você quiser emprestar os brinquedos pra ele, você empresta, senão você não é mais obrigada, tá bom? Daí ela falou assim, mas e pra minhas primas? Que daí ela tem um monte de amiguinha que ela chama de prima. Pra minhas primas eu tenho que dividir? Assim, se tuas primas dividirem com você, você divide com elas. Assim, e a minha esposa, ela briga comigo, que ela fala que isso é muito mais do meu ranço, da minha forma de agir com as pessoas, do que alguma coisa que seja boa o suficiente pra ensinar pra criança. Eu falei, cara, mas bicho, a minha natureza fazer isso, entendeu? É a mesma coisa aqui em casa, graças a Deus, a Heloísa não fala palavrão, mas eu não consigo me limitar a não falar palavrão. Eu falo palavrão, sabe, como se fosse elogio, como se fosse vírgula, entendeu? E ela não repete, porque uma vez ela repetiu, eu conversei com ela, falei assim, filha, o papai fala umas palavras que não é pra repetir. Fala só o que a gente ensinar, tal, não fica repetindo tudo que você ouve, não. E ela nunca mais repetiu, deu de boa, assim. Uma vez ou outra aconteceu dela de repetir, sentar na escada e ficar cantando caralho, mas assim, foi uma vez só e acabou. Aí depois nunca mais aconteceu. Então eu tenho essa cabeça, assim, sou desse jeito, assim, mas eu tento influenciar ela pelo melhor, cara. Sei que não vou ser perfeito, sei que não vou transformar ela numa máquina de guerra, mas não adianta. Nem ela vai filtrar tudo que você tá falando, tipo, vai chegar numa idade que ela vai fazer as paradas dela, cara. A personalidade dela vai aflorar, tá ligado? O meu medo é que nem esse negócio que eu tava contando pra vocês mais cedo, assim, eu vou embora, eu não gosto, vocês são maus comigo, esse tipo de coisa, é que ela já tem esse negócio também que o filho da Storm tem, de já querer ser independente, já achar que sabe o que tá falando. Então, ela já escolhe o que ela quer absorver ou não, sabe? Tipo, já tem umas coisas assim, sabe? Cara, isso é muito complicado, cara. Eu fico muito na dúvida, assim, do que ela tá realmente aprendendo ou não, que eu percebo, assim, cara, que ela aprende as malícias, ela aprende mais fácil, cara. É foda, bicho. É punk. Sim, mano. Os dois filhos do Renan ainda são pequenininhos, mas a filha dele já vai fazer 15 anos, né? Sim. Renan, que é sua educação pra Júlia aí, cara? O que você passa? Porque ela já entende já o mundo já, porra. Cara, eu falei, cara, eu vi pessoalmente, ela é muito inteligente, ela conversa igual a gente grande, cara. Tive o prazer de almoçar na casa do Renan lá. Pô, ela conversando com a gente na mesa igual a gente grande mesmo. Eu elogiei na hora, falei, Renan, sua filha é muito educada, cara. E, tipo assim, com certeza é parte da educação sua, da sua esposa também, cara, né? Sim, não é fácil, né? A Julinha, ela, de fato, é uma menina muito educada, né? A gente tenta passar exemplos pra ela, exemplos bons, né? No sentido de que a gente acaba sendo o exemplo mesmo, né? Tipo, uma coisa que eu sempre deixei claro pra ela, né? Que desde que ela começou a ter uma cabeça um pouquinho mais focada, e quando ela quer alguma coisa ou quando ela vai fazer uma situação, eu sempre delego a ela muita responsabilidade, né? Tudo, logicamente, no seu nível, né? Então, e eu educo ela, eu crio ela como eu tô criando os meus outros filhos também. Mas eu lembro que você falou aí com relação às avós e tal. Vó é pra estragar a criança mesmo. Não tem como fugir dessa regra. Mas uma vez aconteceu uma situação que nós estávamos em casa, né? Tava todo mundo aqui, vó, avô e tal. E ela iria pra um compromisso onde a mãe de uma amiguinha dela ia passar aqui na casa pra pegá-la e levar. E o evento iria começar às 8 horas. Só que a menina ansiosa, devia ter acho que uns 10, 9 anos por aí. E eu percebendo que ela tava nervosa com aquilo, que o horário já era 7h30 e ninguém tinha dado nem sinal de vida. Aí quando deu mais ou menos 7h40, a menina já tava arrumada, pronta, cheirosinha, esperando alguém. Aí a mãe dela resolveu olhar no telefone e tinha lá uma mensagem. Ele falou, olha, desculpa, mas tipo, meia hora antes, desculpa, não vai dar pra gente ir, e se for o caso, a gente vai outro dia. Aí na hora que ela leu a mensagem, a Júlia, ela tomou aquele choque, né? E na hora eu percebi que a avó iria levantar
pra levar. Aí eu falei, não vai levar. A Júlia vai ficar em casa hoje. Ela não vai sair. Ah, mas ela queria ir dar tempo de levar. Eu falei, não, a Júlia vai ficar em casa. Aí eu falei um pouco mais firme e pronto. Ela tinha se programado pra outra pessoa levar? Ok, ela não vai. Aí na hora que ela saiu de perto, aí a minha esposa falou assim, mas amor, minha mãe podia levar e tal. Eu falei assim, não, eu sei que ela poderia ir, eu sei que a sua mãe poderia levar, mas a Júlia, ela precisa aprender a lidar com o sentimento de frustração. Vamos ver como ela vai reagir com isso. E ela lidou super bem com aquilo. Ficou chateada na hora, ficou triste porque queria sair, mas ela viu que a vida não é fácil, entendeu? E foi essa lição que eu queria passar pra ela, né? Eu falei, olha, dói em mim também negar as coisas pra ela, mas ela precisa passar por esse tipo de situação. Ela tem que entender que o mundo não gira em torno dela. Esses dias, eu fui trocar a resistência do chuveiro e eu falei, peraí, minha filha tá aqui e tal, eu posso passar uma coisa legal pra ela, posso criar um momento ali de ligação, e aconteceu mesmo, né? Falei, Júlia, vem cá, troca você aqui o chuveiro, a resistência do chuveiro. Ela trocou, né? E foi legal, né? E isso foi esse ano, inclusive. Assim, foi natural, não foi pra ganhar clique, não foi pra fazer, né, virar meme, nem nada. Mas eu queria mostrar que ela tinha as mesmas condições de ter, fazer qualquer coisa que ela quisesse. Aí quando ela botou lá na rede social, todo mundo, nossa, meu pai também me ensinava, nossa, é raro isso, alguma mulher hoje saber fazer. Eu falei, cara, não tem nada a ver isso, que discussão é essa que a gente tá entrando, né? Mas enfim, e uma coisa que eu sempre deixo muito claro pra Júlia, e isso são regras, né? Qualquer lugar que ela vai, qualquer coisa que ela faça, e eu martelo isso sempre na cabeça dela. Eu falei, Júlia, você pode fazer o que você quiser, desde que não agrida a sua família, não agrida a sua moral e não agrida o seu corpo. Se você manter esses 3 pilares aí intactos, você pode fazer o que você quiser. E se você parar pra pensar, você não pode fazer quase nada, né? Mas eu trago a ela o pensamento de reflexão em toda e qualquer atitude que ela vai ter. E aí, quando acontece alguma coisa em que ela erra, obviamente todo mundo erra, e ela acontece dela errar também, eu falo, olha só, você errou nesse ponto aqui, de que você errou e você agiu contra o seu corpo. Uma vez na escola, ela e as amigas delas brincando e tal. Ah, vamos brincar de dar beliscão. Aí ela chegou com um roxo em casa. Eu falei, Júlia, que roxo é esse aqui? Ah, aí explicou a brincadeira. Eu falei, olha só, eu sempre falo com você pode fazer o que você quiser, desde que não agride o seu corpo, sua mente, a sua moral e a sua família. E você chega com um roxo no corpo. E aí, tá certo? Aí ela fala, realmente, pai, não deveria ter feito isso. Então, assim, eu estimulo muito ela. Eu tento ficar sempre junto com ela, né? Recentemente agora a gente tá indo mais a cinemas, a gente sai mais junto, né? Um penúltimo programa que a gente gravou na trilha, ela participou da leitura de e-mails. Então, eu não crio ela como menina, eu crio ela como minha filha e pronto, entendeu? Não fico com essa, entre aspas, frescura. Eu respeito as limitações dela, né? Como criança, como adolescente, mas eu tento ser o mais, como pode dizer, isento, não, mais neutro com relação ao fato dela ser menina, né? Se eu ver que ela puder fazer, ela faz, né? Me ajuda a carregar compra, leva peso, enfim. Da hora. Essa é o tipo de exemplo que eu tento dar pra ela. Antes de eu falar de mim, que é um pouquinho diferente a história aí, a Rafaela não falou do Gabriel. Rafaela, sua educação perante o Gabriel, como você disse, ele é um cara muito independente, mas como que é essa sua educação pra ele, assim, cara? Você é rigorosa, você abre muito pra ele fazer o que ele quiser? Eu não acho que eu seja rigorosa, sabe? Eu não acho que palmada seja uma coisa do outro mundo e que não deve existir, tá? Gabriel já levou palmadinha, sim. Mas eu disse, né, minha mãe beliscava e tal, mas eu, por exemplo, eu nunca passei por essa situação de apanhar de cinturão. Nunca minha mãe levantou um cinturão pra mim. O máximo era uma chinela, mas ela mostrava a chinela, eu já tava com medo. E aí, quando eu comecei a tentar modificar, né, eu não quero que a educação do Gabriel seja idêntica a mim, apesar de que eu acho que meus pais me educaram muito bem, sabe? Eu era uma criança educada, eu não era uma criança birrenta,
Eu não era uma criança que dava trabalho quando saía, e eu queria muito que Gabriel fosse assim. Mas só que eu também não queria partir pra Gabriel pra ser tão dura com relação, pelo menos no aspecto físico. Então eu batalhava com Gabriel por castigo, sabe? Eu sou muito de dar castigos. Mas eu também era daquela que dava o castigo, aí passava mais ou menos uns, sei lá, 1 hora. Eu falei, caramba, acho que eu peguei muito pesado, sabe? Não era pra eu ter feito tanto. Esse ano, pra mim, foi mais um choque, dizer assim, Rafaela, tá na hora de você ser mais dura. Agora, nas férias, foi a primeira vez que eu resolvi encarar uma viagem de hotel, de ficar em hotel com o Gabriel e meus pais. Então, todos os 4 num quarto só. Então, você já imagina a beleza que foi isso, né? Gabriel, ele é um peixe. Ele não quer sair de dentro d'água por nada nesse mundo e ele não sabe nadar. Então, eu fui, comprei uma boia pra ele, eu disse, olha, meu filho, de manhã você só pode ficar na piscina dos adultos com mamãe. Então eu entro com você e fico brincando com você. Quando abrir o parque aquático para as crianças, você vai e eu deixo você mais livre. Ok. Acordou cedo, combinei com eles, você só vai pra piscina comigo. Tô me trocando no quarto. Quando eu olho para trás, Gabriel não está mais lá e a boia também não está mais lá. Eu gelei. Aí eu corri pra fora do quarto. Aí quando eu saí, meu pai fez, não, ele pegou a boia e desceu, deixa o menino. Eu fiz de jeito nenhum. Eu disse que não, e é não. E tem motivos pra eu dizer não. Não implique com o menino, tem motivos pra eu dizer não. Gabriel não sabe nadar, vai pegar uma boia e tenho certeza que ele foi pra piscina. Quando eu cheguei, tava minha mãe com a cesta de café da manhã, indo pra mesa e puxando o Gabriel pra dizer, Gabriel não vai pra piscina agora. E Gabriel, eu vou. Eu disse, você não vai. Eu vou. Eu disse, como é, Gabriel? Você vai o quê? Eu vou. Eu disse, não vai não, eu faço o seguinte, me dê a boia, tomei a boia, eu disse, suba pro quarto, agora. Aí ele já começou a chorar, não, mamãe me deu uma chance. Não, acabou. Cheguei na recepção do hotel e disse, olha, estou fechando agora. Agora eu estou indo pra casa. Agora. Meu pai e minha mãe, não, deixe de ser drástica. Eu disse, não tem isso de ser drástica. Acabou. Levei ele, a gente tinha saído da casa da gente em outra praia e levei ele só pra ele ter acesso ao parque aquático. Quando eu vi que ele me desobedeceu, era um risco, gente. Ele precisa ter noção de que aquilo era um risco. Se ele entra na piscina sozinho, ele morre afogado. Aí meu pai e minha mãe com a cara super fechada, disse, gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É um risco. Ele hoje fez na nossa frente. Quem me diz que da próxima vez eu não vou estar no supermercado e dizer, Gabriel, não saia do meu lado, eu olho pra lá e ele subiu e fez o que quis. Tudo tem que ter uma consequência, entendeu? Se ela faz as coisas certas, tem que ter uma consequência positiva. Se ela faz errado, tem que ter uma consequência negativa, entendeu? Tipo, uma das coisas que a gente briga bastante aqui em casa é castigo, né? Eu gosto de tipo, tirar um brinquedo da Heloísa, tirar um benefício que ela tem, alguma coisa do gênero, pra ela entender que o que ela fez de errado tem uma perda, entendeu? E acaba que a mãe, assim, também a avó quando tá por perto, assim, acaba dando uma amenizada, cara, e eu fico louco, bicho. Isso, cara, assim, é uma coisa assim, a criança ela não vincula o erro com consequência, cara. E isso me dá muito medo. Também. Eu fiquei aflita. E quando terminou, que eu tomei a decisão tão drástica, que a gente tava voltando pra casa, ele olhou pra mim. Gente, a carinha que ele fez pra mim era uma carinha dizendo assim, ela não é tão boazinha quanto eu imaginava. Aquilo corta o seu coração de uma forma. Mas aí eu penso assim, gente, eu salvei meu filho de fazer uma besteira mais à frente, sabe? É ensinar pra ele que ele não pode fazer o que ele quer. Ele tá na escola, aí ele diz, lá tem uma piscina também na escola. Aí a professora diz, olha, Gabriel, não pode se aproximar da piscina, porque você ainda não sabe nadar. Aí ele faz, eu quero ir, eu vou. Aí quando eu penso que não, ele tá dentro da piscina. E aí, quem me garante? Quer dizer, o que eu digo pra ele hoje pode parecer duro, mas definitivamente eu não vejo os pais fazendo isso pra parecer que são pais, sabe, exemplares, ou que estão querendo mostrar que são melhores. Não, gente, não foi isso que passou na minha cabeça de forma 1. Passou eu preciso ensinar limites pra Gabriel, que ele não tem, sabe? Ele ainda acha que as coisas são muito, mãe, eu vou chorar aqui e a senhora vai deixar, daqui a pouco a senhora deixa eu fazer o que eu quiser. E aí, eu tô, sabe, não é só um trabalho com ele. É um trabalho comigo, porque tem horas que eu noto que eu ainda não me dei conta que eu sou mãe e que a responsabilidade da educação dele está quase integralmente comigo, porque o pai dele não mora com a gente, entendeu? O contato que ele tem com o pai é muito mais difícil, sabe? Uma vez por semana, então o pai dele não tem contato com ele, então tá basicamente comigo. E se eu não for dura, ele não vai ter essa referência de limites. Eu sou assim também, com a Júlia eu sou rigorosíssimo, cara, né? Quando eu falo com ela as coisas, pode, não pode, a minha esposa até fala, você tem que ser um pouco mais flexível, não sei o que. Eu falei, não, eu sou flexível, mas ela precisa ter responsabilidades, né, e eu preciso honrar as coisas que eu falo, né, e a criança, aí eu falo até pelo Emanuel,
né? O do meio. Ele fica o tempo todo provando a gente. O Ruivo tem um de 4 anos, sabe? Vai entender bem o que eu tô falando. O tempo todo, se você fala com ele sem pular em cima da cama, ele vai pular, né? Ainda tem aquela questão da neurolinguística, né? Se você falar, não pule, ele esquece a palavra não e só entende pule, né? Exato. Então, é um exercício que diariamente eu tenho com a minha esposa, né? Quando ela fala, não faz isso, eu falei, olha, tira o não, né? Então, por exemplo, em vez de eu falar, não pule no sofá, eu falo, sem pular no sofá. Para de pular, né? Enfim, é difícil, né? Então, quando você quer proteger ele, alguma coisa assim, fala, não pula, ele acaba colocando você à prova. Vamos ver se você realmente vai manter essa palavra sua aí de que vai me tirar daqui, ou que vai desligar a TV, ou que vai tirar o brinquedo, ou que vai me levar pro quarto, né? Sim. E eu faço, né? Não, o Renan é muito flexível, ele faz pilates e tal. Eu não falei muito, porque eu não tenho muita propriedade disso, né? Mas, assim, falar um pouco sobre a educação que eu tive, enfim. Quase ninguém sabe disso, só pessoas mais próximas, amigos meus, né? Cara, eu sou filho adotivo, né? Nunca conheci avós. Eu tive a oportunidade de conhecer mãe biológica, mas nunca quis. E o importante é que minha mãe sempre falava, minha mãe adotiva, né? Ela faleceu em 2010. Assim, desde moleque, quando eu tive já a cabeça pra entender as coisas, ela já falou que eu era adotivo. Ela sempre falava, meu filho, seguinte, aconteceu isso, sua mãe biológica não tinha condições pra cuidar de você, e eu era amiga dela, então como falo, eu banquei a gestação dela, porque ela era muito humilde e tal, e assim, quando ela deu à luz, eu peguei pra mim, registrei bonitinho e tô cuidando de você, então te peguei recém-nascido. Sempre falou tal, e assim, minha mãe era uma pessoa muito errada, digamos assim, entre aspas. Fumava pra caramba, bebia pra caramba, falava muito palavrão, era barraqueira pra caramba. A sua mãe é adotiva, né? Minha mãe é adotiva, entendeu? Tô procurando um erro aí. Não, assim, entre aspas, né? Ela mesmo falava, filho, cara, eu sou todo errado, eu falo palavrão mesmo, eu bebo pra caramba, eu fumo meu cigarro, entendeu? Tipo, eu não quero saber. Ela brigava com um monte de vizinho, entendeu? Ela era assim, cara, era explosiva, muito brava, eu morria de medo dela. Mas assim, se eu falasse um palavrão, cara, na frente dela, cara, acabou pra mim. Coisas que eu fazia errado, que a criança faz besteira mesmo, mas quando eu percebia que eu fiz errado, eu tô fudido, minha mãe vai me dar uma surra, cara, e ela me batia muito, cara, muito. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Sim, né? sim. Sobre a lei da palmada, infelizmente eu não sei opinar, entendeu? Os dias são outros, mas o que eu tenho a dizer assim, eu não morri, eu tô aqui. E assim, eu sou uma pessoa de bem, eu nunca me envolvi com coisa errada, assim, tipo, ao ponto de, cara, criminoso, coisa errada mesmo. Coisas que eu fiz errado quando eu era criança, adolescente, assim, no máximo, assim, né? Mas, cara, graças à educação dela rigorosa, eu, cara, sempre trilhei pro caminho certo. E quando ela faleceu, eu tinha 19 anos, cara. Putz. 19 anos é uma fase que você não sabe muito bem pra onde ir. Verdade. E era só você e ela? Só eu e ela, entendeu? Ela era casada, ela se divorciou, eu ainda era criança, e fui morar eu e ela, num apartamento, entendeu? Dela e tudo. Assim, quando ela faleceu eu tinha 19 anos, então, cara, era aquela fase que eu não sabia o que eu queria ser. E ali naquele momento eu podia perder minha cabeça e fazer coisa errada. Como já presenciei amigos meus que perderam os pais e começaram a desandar. Devem estar desandados até hoje aí, cara, infelizmente. Mas graças à educação dela, os ensinamentos dela, eu sempre, cara, coloquei na minha cabeça, não, cara, o que ela me ensinou é isso, eu sei o que é certo e o que é errado e vamos. E, cara, eu tô de boa hoje. Sou uma pessoa legal, sou uma pessoa que nunca fiz nada de errado, ficha limpa, saca? Então, assim, cara, modos de criação é muito complicado, porque cada casa é uma educação, entendeu? E não cabe a ninguém, nem tipo, o governo também interferir na sua educação para o seu filho, sabe? Dar umas palmadas ou o que é certo, o que é errado, cara, você que tem que decidir. Então é isso, cara. O Ruivo até contou um negócio aqui, cortei, galera. Ficou entre a gente em off aí. Mas o que o Ruivo acabou de falar pra nós aqui foi interessante também. Assim, cara, como eu disse, você é responsável. Cara, eu já presenciei até nos dias de hoje, cara. A mãe com a criança do lado, sendo preconceituosa, falando pra criança que isso é errado. Teve um dia, agora, acabei de lembrar, eu tava sentado no meu prédio, eu tava sentado no escuro, tava brincando de esconde-esconde alguma coisa, eu tava num canto escuro, era muito criança. E a
e a mãe tava vindo de um prédio com a criança, ela olhou pra mim, a criança apontou pra mim, a criança falou, ah, não, deve ser mendigo, não mexe não. Assim, eu era só uma criança brincando de esconde-esconde, cara. Ela não viu quem era direito, deve ser só um mendigo. Não mexe não, não mexe não. Assim, cara, isso daí, por mais simples que seja, a criança vai guardando, cara. Ela vai crescer, vai saber que isso é errado, que mendigo tem que morrer, que é um bicho sujo, não sabe por que ele chegou até ali. O racismo também é ensinado por causa disso. Às vezes a mãe é uma pessoa boa, o pai, infelizmente a rua ensina errado, a escola. Mas, cara, a maioria dos exemplos é o pai e a mãe que dá. Eu falo pra minha esposa que a gente não ensina racismo quando a gente fala que ela não deve confiar em um tipo de pessoa. A gente ensina racismo, a gente ensina racismo quando a gente atravessa a rua porque uma pessoa mal vestida tá caminhando na mesma calçada. Sim. Entendeu? Não é o que a gente falou, o que a gente fez, entendeu? E assim, eu na minha cabeça, assim, cara, eu tento fazer a educação da Heloísa mais liberal possível, assim. Esses dias até ela tava brincando com 2 bonecas, ela falou que as 2 bonecas eram namoradas. Daí eu perguntei pra ela, mas filha, são 2 meninas, elas podem namorar? Pode, né, pai? Ele falou, pode. Se você acha que elas têm que namorar, elas namoram. Então é isso aí. Sabe, tipo, eu fui testar, ver se, tipo, tinha alguma coisa na cabeça dela, alguma malícia na cabeça dela. Ela, pode, né, pai? Então tá bom, pode. Então, tem até eu lembrei até de uma entrevista que, nesse dia da gravação, eu ouvi a entrevista do João Gordo na Jovem Pan, no Pânico, né? Que ele é vegano e tal, e ele é vegetariano há 15 anos e começou o veganismo há poucos anos atrás, tal, e ele é total, não come nada do animal, tal, tava até zoando na rádio, bem bacana a entrevista dele, e a Amanda Ramalho perguntou, e seus filhos são veganos? Ele, não, eles comem o que eles quiserem, quando eles forem adultos, eles vão falar o que eles querem, se eles querem ser vegano também, mas eles vão decidir. Eles comem o hambúrguer deles, as coisinhas deles lá, as besteirinhas, eu que não como. Eu e minha mulher que não comemos. Meu filho é criança, deixa ele comer. Quando ele crescer, ele decide se ele quer seguir, entendeu? Assim, ele podia ensinar o veganismo para as crianças? Acho que podia também, acho que não tem um negócio assim, mas, cara, ele deixa as crianças decidirem, sacou? Então, isso eu achei legal. Essa educação dele, né? Eu tô vivo, eu tô bem, eu tô legal, eu tô tranquilo, sou uma pessoa de bem, eu acho que ela era uma pessoa errada, entre aspas, como eu repito, mas a educação dela foi impecável pra mim, cara. Eu me tornei um homem muito responsável, entendeu? Ela, infelizmente, ela me adotou porque, assim, ela tava sozinha, ela tinha 2 filhos, né? Um era policial, infelizmente faleceu no trabalho mesmo, assim, trabalhando, né, negócio de bandido, polícia, sabe, essas coisas. O outro também foi se meter em briga, acabou falecendo também, e ela era muito sozinha. Ela tinha essa amiga, então ela, cara, me adotou. E assim, cara, adoção, cara, claro que foi por ela ter me adotado que isso me desperta um sentimento lindo, cara. Eu ainda não tenho vontade de ser pai, não me despertou esse sentimento ainda, assim. Pode ser egoísmo? Não sei, mas eu também acho que egoísmo é só pra alguma coisa que existe. Essa criança ainda não existe, eu não tô sendo egoísta. Eu penso assim, mas eu não tenho vontade ainda, só que se eu me despertar essa vontade, eu penso de vez em quando, caco os meus botões aqui, eu penso muito em adotar, cara. O que tua esposa pensa sobre isso, Bergs? Cara, minha esposa também tá naquela, não sabe se quer ter ou não, entendeu? A minha cunhada, a irmã dela, tá grávida já de 7 meses, já vai ter um filho. E assim, cara, a gente... Às vezes ela fala, você tem vontade? Aí eu falo, não sei ainda. E minha sogra é tão legal que ela não é daquelas velhas chatas que fala, cadê meu netinho? Ela fala, vocês pensam em ter filhos? Isso eu acho fundamental, eu acho muito bom isso, cara. Ela pergunta se nós pensamos em ter, não quando que vamos ter, entendeu? Pô, já tá vindo um netinho a caminho, legal, ela vai curtir aquela criança. Eu ainda tô pensando junto com a minha mulher. E um dia eu tava no computador, exatamente do jeito que eu tô agora, minha sogra abriu a porta aqui quando ela tava passando uns dias aqui, ih, você pensa em ter filho? Eu falei, não sei, esse mundo de hoje tá complicado, né? A gente tem que pensar muito em ter filho. Cara, minha sogra falou isso. Assim, ela falou assim, eu amo minhas filhas, eu amo meu netinho já que tá na barriga da minha filha, mas eu te entendo, você tá indeciso ainda, cara, porque esse mundo tá muito complicado. Cara, eu achei um conforto ela falar isso pra mim, cara. Cara, mas olha só, aí eu falo de experiência. Se eu fosse pensar, né, na questão de ter filho ou não, eu não teria. A maioria não é planejado, né? A maioria, assim. O Emanuel, ele foi planejado, sim. Ele foi muito bem-vindo. Não que o Miguel não tenha sido, mas o Miguel, ele não veio no planejamento. Não foi, sim. Porque nós ficamos 2 anos tentando engravidar e nada não acontecia. E quando ele veio, ok, a gente imaginava. Se pra um foi difícil, então pro segundo vai ser tenso também. E aí, puxa, foi um atrás do outro, né? Então, foi muito difícil. E a gente pensava, a gente quer sim ter um terceiro filho, mas mais pra frente. Aí, pumba, ele veio logo de cara. E, bicho, é pesado. E hoje eu falo, se a gente fosse esperar, se nós
E hoje eu falo que se nós fôssemos esperar pra ter um tempo, estabilidade e tal, nós não teríamos o terceiro. Então sempre que alguém fala pra mim, Renan, primeiro eu quero ter aí o meu emprego, deixa eu tá com a vida boa. Ninguém nunca vai estar com a vida boa, cara. Aceite isso. Você nunca vai estar satisfeito com o seu salário, você nunca vai estar satisfeito com sua vida, mas, cara, a questão de filhos, pra mim, era um sonho de infância meu. Sempre quis ser pai. Entendi. Né? E aí eu achava que eu queria ter meu filho antes dos 25 anos, né? E aí, enfim, só pude ter depois dos 35. Então, pra mim, foi uma alegria, uma felicidade, um sonho realizado, né? Tanto que eu me realizava como pai na Júlia. Eu me realizei como pai na Júlia. Ah, que legal. Legal, cara. Legal. Depois eu pensei, caramba, vamos ter mais um filho? Vamos ter. Aí, o acompanhar o nascimento, a gestação e tal, é outro sentimento, cara. É uma coisa assim que não dá pra mensurar, não dá pra colocar em palavras. Você simplesmente é só emoção. O do Rui foi planejado, Rui? Não, cara. Assim, na realidade, assim, ó, né? da minha vida inteira, assim, que nem eu comentei com vocês agora há pouco, eu cresci sem pai, né? Então, eu tinha figuras paternas, assim, mas nunca tiveram figuras paternas que sentaram comigo, explicaram coisas sobre paternidade, vida, como que é ser filho, como que é ser pai, esse tipo de coisa eu nunca tive experiência, assim, de alguém sentar comigo e conversar. Então, eu me sentia muito incapaz de ser pai, assim, sentia que eu poderia falhar muito fácil com isso. E eu nunca quis ter filhos. Pra mim, era uma decisão, assim, fato, assim, eu não teria filhos. Só que a minha esposa queria muito. E, cara, eu digo, assim, desde que eu conheço ela até hoje, eu sou muito apaixonado por ela. Eu faria qualquer coisa pra ela. E a minha opinião sobre ter filhos mudou por conta da minha esposa. Ela queria, do lado dela, eu sabia que eu ia superar qualquer desafio de ser pai ou não. Eu sabia que com a ajuda dela eu ia conseguir superar isso, então eu topei esse desafio. A gente decidiu que a gente ia ter o filho, a gente falava, vamos mudar. A gente morava num apartamento, o apartamento era meio pequeno, já pra nós dois, já meio que incomodava, tal, não sei o quê. Daí a gente decidiu que a gente ia trocar de casa, né, ia comprar uma casa, daí depois a gente teria filhos. Daí inverteu. Daí ela engravidou, a gente teve o filho, daí depois se mudou. Mas a gente se mudou e a Luísa tinha 1 ano e meio, alguma coisa do gênero, assim, mas foi tudo meio que embolado, uma coisa em cima da outra, assim, sabe? Mas planejado tava entre aspas, assim, a gente tinha a ideia de ter, só que a gente teve 1 ano antes. Planejado é uma pronúncia meio complicada, né? A vontade de ter, acho que já é um planejamento, assim, cara. Vocês do casal já tem vontade de ter um filho. Planejar é tipo, 2018 lá pra setembro, não tem como adivinhar, porra, não. Vontade já é o próprio planejamento, assim, né, cara? Complexo, cara. Isso já me fez lembrar até um exemplo. Porra, exemplo complicado. Eu quero saber a opinião de vocês. O Rui falou que não tinha vontade, a mulher dele tinha. Eu conheço um amigo, muito amigo meu, assim, é um cara muito gente boa. Ele já tá em seus 35 anos, assim. Muito gente boa. O cara é brother, o cara já é tio, tem 2 irmãos que já são pais também. Ele é o mais velho dos 3. Eu olho pra ele e falo, cara, você seria um ótimo pai. O moleque adora a sobrinha, o sobrinho dele. O cara é gente boa demais. A mulher dele não quer ter filho, cara, de jeito nenhum. Assim, eu fico triste por ele. Entendeu? Que é uma situação contrária. Eu falei pra ele assim, cara, você não tem vontade de ser pai? Ele, cara, minha mulher não quer. Eu falei, puta, mano, aí é foda. Porque, tipo assim, ela não quer. Você vai fazer o quê, cara? Você vai obrigar? Você não vai obrigar, entendeu? Terminar com ela? Aí não sei, porque, pô, se ele tá casado, ele ama ela. E aí, cara, vai fazer a vontade de não ter e ele quer ter. Cara, o que vocês fariam nessa situação? Porque realmente eu fico triste por ele, cara. Gente, isso é muito complicado. Mas eu acho que o casal, ele tem que conversar sobre isso. E eu acho que se ele tem esse desejo de ser pai, ele vai ter que fazer isso nem que seja independente. Porque assim, ele não pode tirar o sonho dele por ela, cara. Sabe? Porra. E nem ela tem que abrir mão, sabe, da consciência que ela tem de que não é capaz de ser mãe. Gente, mulher que não é capaz de ser mãe. Ela não quer ser mãe, ela não tem aptidão pra ser mãe. Entendam isso, porque as pessoas parecem que acham assim, não, é mulher, ela nasceu com o corpo preparado pra ser mãe, então ela tem que ser mãe. Não. Sabe? Eu definitivamente, eu não me achava capaz de ser mãe. Eu gosto de usar, nesse caso, eu gosto de usar uma analogia com carro. Todo carro anda a 150 km por hora, mas um Celta não foi feito pra isso. Pra isso, exato. Entendeu? Sabe? Você tem que ter consciência
consciência de se você tem, sei lá, se você tá preparado psicologicamente, fisicamente pra isso, sabe? É muita doação. Tem pessoas que não acham que é uma doação válida. Gabriel, ele não foi. Definitivamente, ele não foi planejado. Quando eu completei 18 anos, eu descobri que eu não podia engravidar. E eu já tava namorando com o pai de Gabriel fazia 1 ano. E o pai de Gabriel sempre quis ser pai. Sempre. E aí, ficava aquela discussão. Um dia a gente adota. E ele, não, cara, mas eu quero ter um filho meu. Eu disse, então... então você vai com as tuas negas lá, Pois é, me larga e arruma outra, porque, ou senão, né, barriga de aluguel, eu não sei o que você vai fazer. Mas, ok. Passaram-se, né, uns 3 anos, 4 anos... E de repente eu noto que tá tudo muito estranho, né? Então, tudo muito errado, tá? A Rafaela tá enjoando até com o cheiro do desodorante. E aí vou fazer um exame e descubro que eu estava fazendo um tratamento pra emagrecer. E eu já estava grávida de 4 meses. Eita porra. E eu não sabia. Caramba. E aí foi a coisa mais desesperadora do mundo, porque eu tava tomando uma série de medicamentos que definitivamente uma grávida não podia tomar. Rapaz. E eu já tinha passado de todas as possibilidades de fazer exames pré-natais que eram importantes. Por exemplo, olhar a medula se tá direitinho, sabe? Tem um exame lá que você faz pra saber se a criança tem síndrome de Down. Eu não podia mais fazer, porque tudo já tinha passado do prazo. Nossa, cara. Imagina o susto, cara. Gente, foi uma gravidez muito assustadora, porque eu tinha medo de ter feito alguma coisa e machucado ele sem ele ter culpa, e eu também não tinha culpa porque eu não sabia, entendeu? E eu achava que realmente eu não podia engravidar. O meu médico garantiu, você não vai poder engravidar, você não tem condições. E aí, você já nota a doação nesse momento, sabe? E você vai se preparando. Mas eu disse, caramba, eu não tenho preparação nenhuma pra ser mãe. E eu não queria. Minha irmã já era mãe, e na minha cabeça, eu não queria. E ele veio sem planejamento, e é isso que eu disse, eu não era mãe. Eu me transformei numa mãe. Eu não tive desejo de ser mãe, mas eu aprendi a ser uma. E por causa desse amor, que é um amor que você não sabe de onde vem. Mas tem pessoas que não conseguem ter essa ligação nem durante a gravidez, sabe? Tem depressão. Eu tive depressão pós-parto, que foi horrível, sabe? Que você não se reconhece mãe, você sabe que aquele serzinho ali tá precisando de você, mas você não reconhece, sabe? Você bota no colo e você diz assim, é meu, eu tenho que cuidar, não tem quem cuide, é meu. Mas eu não tenho capacidade pra cuidar dele, eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar dele, sabe? E aí você tem que fazer todo um trabalho de, se aceita que ele é teu, aceita que você é capaz de ser mãe e que sem você ele vai perecer, ele precisa do seu amor. E aí você vai, sabe, você vai virando uma mãe. Então, quando eu digo assim, ele vai ter que resolver o sonho dele sozinho, se ela não quer, porque eu sei que se ela se forçar a fazer isso por ele, é uma criança que vem sem aquela vocação. Gente, precisa de vocação para ser pai e para ser mãe, sabe? Precisa de você se abrir inteiro para aceitar aquilo, porque você vai perder muita coisa e você vai ganhar outras. E às vezes essas coisas que você ganha não substituem os que você perdeu na sua cabeça pro seu gosto. Então assim, dizer, não, engravida que eu cuido da criança. Não é assim. Não é tão fácil assim. Não é de forma alguma. Então esse caso dele precisar ser pai, se ele não for, o relacionamento dele já vai morrer por causa disso também, sabe? Porque parece que um tá impedindo o sonho do outro. Pô, é complicado demais, cara. Nossa, cara. Eu tenho 2 histórias, assim, sobre esse assunto, assim, cara, que mostram exatamente isso que a Rafael tá tentando exemplificar, assim, cara, do sonho, assim. Uma de um casal, aí isso faz um pouco mais de tempo, assim, ela queria ter filho e ele não, eles se separaram, assim, porque pra ele não era aquele momento da vida dele. Eles se separaram, ela encontrou uma outra pessoa, 6 meses depois estava grávida. Ela tá feliz, ele encontrou outra pessoa. Depois de 1 ano com essa pessoa, eles engravidaram. Tipo assim, uma decisão dos dois, assim. Sabe, tipo, ele encontrou quem definia o sonho dele, entendeu? Quem ele tava afim de ter, sabe, mudar a vida por isso, entendeu? Eu acho que uma vez eu sentei e conversei com ele sobre isso, ele falou que ele se espelhou muito, até um pouco do que eu contava pra ele, do porquê eu e a Clarina engravidamos, entendeu? Porque ele viu aquela mulher, ele era apaixonado por ela, ele falou assim, poxa, por ela eu mudo, entendeu? E foi mais ou menos essa pegada. E um outro casal de amigos, cara, a mulher não quer ter filhos, até hoje ela ainda tem essa ideia. Faz uns 2 anos aí que eu perdi contato com eles, mas esses dias, assim, ele mandou uma mensagem contando aí que se separou e tá com uma outra menina e tal, estão começando a namorar agora, mas, assim, ele deixou bem claro que ele vai correr atrás do sonho de ser pai, assim. Pra ele não dá mais pra não ser. Ele tá chegando nos 30 entendi. E ele quer correr atrás disso, que ele não quer ficar mais velho e não ter filho. Pensando bem, eu acho que, assim,
Ele tá frustrando um sonho, né, cara? Exato. É complicado. Agora você tem que entender também que quando você diz assim, eu mudo pela pessoa que tá do meu lado, certo? Só que você não tá mudando só por ela. Você vai ter que mudar pelo que vai nascer. Sim, também. Sabe? Porque você não vai olhar pra pessoa que tá do seu lado e dizer, não, aquele filho é só dela, foi um presente que eu dei pra ela. Não. Não. Sabe? É um presente pros dois, é algo que os dois vão ter que viver. Então, de uma certa, ele pode não querer hoje, mas mais pra frente vai ter que chegar na consciência deles, ela quer, eu acho que dá pra eu ser um pai, eu acho que eu consigo e vamos juntos tentar, sabe? Mas não olhar pra ela e dizer assim, não, ela quer, eu vou deixar ela ser mesmo eu não querendo, não. Uma hora ele vai ter que querer pra que isso aconteça de uma forma saudável e natural, porque se não for assim, gente, é muita insatisfação, é uma criança que vai vindo a insatisfação de um e vai sofrer, vai sofrer todo mundo. Então é isso, tem coisas que você tem que escolher, ou você vai ter um sonho, ou você vai abrir mão de tudo por outra pessoa e mais à frente você vai acabar frustrado. Eu conheci uma pessoa, o Rafa, nessa mesma pegada aí que você tá falando, ela teve... A menina, né? Ela teve a gravidez, ela e o namorado dela, de maneira indesejada. E no trabalho, ela conversando com as pessoas, falou, gente, eu não quero essa criança, eu odeio essa menina, que ela acabou com a minha vida e tal. Aí, e a gente falava com ela, cara, não fala isso, a criança tá ouvindo. Todo mundo me fala isso, mas eu não tô nem aí, não sei o quê. Eu falei, olha, quando essa criança nascer, você vai mudar sua cabeça, né? E aí foi o que aconteceu, né? Na sala de parto mesmo, né? Que é uma explosão de ocitocina que acontece no ambiente, aí... a criança encheu o coração dela, mas hoje a filha tá cheia tem problemas de saúde, tem insegurança e tal. Então tem que ter muito cuidado com tudo que você faz durante a gestação do seu filho, né? E com relação a essa questão do sonho aí, de um querer e outro não querer, eu faço as minhas palavras da Rafa, ela expressou bem aquilo que eu sinto também. Eu vou para esse último tópico aqui, que eu acho que é bem interessante. Cabe até em uma frase, mas assim, o que vocês esperam que o filho de vocês, perante a educação que vocês dão, seja no futuro, cara? Pra mim, se eu tivesse um filho, ou que minha mãe também esperasse de mim, que eu seja melhor do que ela, né? Que meu filho seja melhor do que eu, porque nós erramos, mas a gente não sabe realmente o que ele vai ser. Mas que ele seja um pouquinho melhor do que eu, ou o filho dele seja um pouquinho melhor do que ele, né? Porque eu acho que o mundo era pra ser assim, não infelizmente, né? As pessoas aí, pelo jeito, não aprendem com a história, né? Coisas erradas que acontecem no passado, elas se repetem hoje em dia. Mas como vocês, assim, cara, o que vocês gostariam de deixar como memória pro filho de vocês, quando vocês fossem bem velhinhos, quisessem que eles seriam daquele jeito? Podem falar à vontade aí, cara. Um legado, assim, como pai ou como mãe. O que vocês queriam realmente que eles fossem? Você quer uma frase ou você quer uma dissertação? Fica à vontade, cara. Tá, eu vou finalizar então. A única coisa que eu penso em relação ao futuro dos meus filhos, posso dizer que é uma frase ou um sentimento até bem egoísta, é de que eu consiga estar com eles o máximo de tempo possível. Os três, sabe? É uma extensão minha de que me deixa realizado, né? Hoje, como pai, eu me considero uma pessoa realizada e eu espero que eles, no futuro, sintam isso, né? De que eu fiz o meu impossível para que eles cheguem onde eles chegarem, ou onde eles chegarão. Enfim, né, eu penso isso, né, que eles, cara, eu tava pensando de repente uma outra forma de fechar isso, mas eu não consigo, né, porque eu amo demais os meus filhos, todos eles, eu amo a minha família. Você sente, cara, é o que você sente, veio na cabeça na primeira vez, é isso daí que você sente, cara, não tem como. Eu quero ficar o máximo possível com eles, mas eu sei que vai chegar um momento que eles vão sair de perto de mim e eu estou criando eles, eu estou educando eles junto com a minha esposa para isso mesmo, para o dia que eles saírem, né, saírem de cabeça erguida, serem pessoas de índoles decente, que
não vão ter a malícia de lidar com o mundo, mas não serão maliciosos, sabe? Então, é isso que eu espero deles. Da hora. E aí, o Ruivo, a Rafaela, podem ficar à vontade, cara. Cara, eu não sei, bicho, eu não sei. Eu acho que eu sempre falo pra minha esposa que ser melhor do que eu sou é muito fácil, assim. Eu sei que a quantidade de defeito que eu tenho, de preconceito, burrice que eu fiz, sei lá, eu acho que se eu pudesse desejar alguma coisa pra minha filha, que eu acho que ela não fosse tão frustrada quanto eu fui, assim. Não fosse podcaster. Né? É bem isso, bicho. Não vai ser podcaster. Sabe Deus se vai dar certo. Mas é bem isso, cara. Assim, tipo, eu trabalhei 14 anos em banco, cara, eu fiz uma faculdade eu fiz uma faculdade por fazer, cara, porque eu achava que ia dar dinheiro. Eu trabalhei 14 anos em banco. Tem 16 anos da minha vida, cara, que sei lá, eu tenho um sentimento que eu tava na direção errada há 15 anos da minha vida. Eu não quero que minha filha passe por isso, entendeu? Eu quero que minha filha tome o mundo o mais rápido possível, entendeu? Eu quero que, se ela tiver a oportunidade de viajar, conhecer gente, conhecer o mundo, conhecer o que ela quiser conhecer, cara, eu quero que ela faça isso o mais rápido possível, cara, pra ela se formar e estar no caminho certo, assim, quanto antes, entendeu? E se isso for bom pra ela, uma das coisas, não nas mesmas palavras que o Renan, mas eu gostei muito da forma como o Renan fala, né? Respeita teu corpo, a tua mente e a tua família. Dentro desses 3 pilares, assim, cara, que ela tome o mundo pra ela, cara. Que ela vai e faça Sim, dela, legal, da vida dela uma tela em branco aí, pinta o que ela quiser mesmo. Da hora, mano, da hora, gostei pra caralho. Rafa, finaliza aí, velho. Fala o que você quer do menino Gabriel aí, cara. Tem que falar bonito porque tá acabando, e você é o último. Mano, finaliza com chave de ouro. Fala daquele jeito você consegue, vai lá. Vamos lá, gente. Vai parecer um pouco... Pode até parecer um pouco forçado, mas eu concordo com o Bergs. Eu quero que meu filho seja melhor que eu. Eu quero que ele seja uma pessoa de caráter e uma pessoa tolerante, bem mais tolerante do que eu sou. Eu tento fazer com que cada dia ele entenda que dá pra conviver, dá pra compartilhar e dá pra viver e ser feliz assim, sabe? Eu acho que hoje tolerância é uma coisa que facilita muito a vida. É você entender o seu espaço, entender que o outro tem o espaço dele, que vocês podem conviver juntos com os defeitos, com as qualidades, com as diferenças e se respeitar acima de tudo. E aí, quando o Berg estava falando da mãe dele, ele disse que ele entende hoje que, mesmo no jeito errado dela, ela deu a melhor educação que ela podia dar pra ele. E que a educação dela fez ele ser o homem que ele é hoje. E é isso que eu espero. Eu espero que, quando meu filho esteja com a idade do Bergs, ele olhe pra trás e diga: minha mãe me deu a melhor educação que ela podia dar. E que você esteja presente, por favor. Espero, mas se eu não estiver, que ele possa reconhecer, tá? E que ele possa olhar pra mãe e dizer assim: ela me amou acima de tudo, e todas as reclamações, todas as brigas, todas as vezes que ela foi dura, sabe? Todos os esforços foi por mim. E foi só pensando em acertar. Então eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele seja melhor que eu, e eu espero que ele reconheça. Parece até um pouco egoísta e me achar demais, mas eu espero que ele reconheça, sabe? Isso que tá sendo feito por ele, porque aí ele vai entender que foi só amor, sabe? Que em momento nenhum foi egoísmo ou querer prender ele pra mim, foi só amor e só vontade de vê-lo bem, de vê-lo crescer bem. Malditos cortadores de cebola, esses ninjas embaixo dos meus olhos. Malditos! Então é isso, gente. É isso que eu espero. Então, Bergs, saiba que você falou a coisa que qualquer mãe quer ouvir de um filho, sabe? Que valeu a pena e que tudo de bom que você veio dela. E é isso, gente. É isso que eu quero do meu filho. Espero que ele me diga isso um dia. Ou que pelo menos de algum lugar eu possa saber que ele pensa assim. Eita porra, mano. Ô, Tênica, manda o lenço de papel aí pra mim, Tênica. Cara, essa gravação foi melhor do que eu esperava. Tá parecendo até na trilha, porra, 2 horas de gravação. Puta merda, cara, ó, foi muito boa, tô sendo sincero mesmo. Cara, como eu amo Confábulas, velho. Vou finalizar aqui. Porra, cara,
que gravação louca, jamais imaginei que seria tão foda. Eu falei um pouquinho do podcast de vocês aí no começo, mas fiquem à vontade, Ruivo. O que seria o Bloco 01? Fala um pouquinho do Bloco 01 pra galera aí, cara. Bom, galera, o Beg já falou aí um pouquinho, mas fica aí o convite pra você conhecer lá o Bloco 01, www.bloco01.com.br, podcast diário, na realidade são 3 podcasts diários, falando sobre as notícias mais importantes de filmes, séries e games. Dá um pulinho lá e confere. Você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão, hein? Cara, 3 podcasts diários. Não é um sonho de ter um podcast diário, são 3. Cada um de 1h30 também? Não. Rafaela, o seu EitaCast é diário, cara? Fala um pouquinho aí. Não, gente, o EitaCast é quinzenal, tá? Por favor. Tá vendo? É de gente não normal, cara. Bem isso. Não temos capacidade pra isso. Não temos capacidade pra isso. Não somos, né, como o Ruivo, né, que tem toda essa potência pra colocar 3 podcasts diários no ar. Então, o EitaCast tá lá no eitacast.com.br. É um podcast sobre variedades, com muito sotaque nordestino. E é isso, gente. Passa lá e dá uma escutada. Top, muito nordestino. Esse sotaque lindo de meu Deus, que eu amo. Foda pra caralho. A chinela foi ótima. A chinela e o cinturão. E o cinturão. Mano, imagina apanhar de cinturão. Deve ser foda, né, galera? Você ver um campeão mundial te dar uma surra. Porra! Tem aquele C nas costas gigante, né? Aquela marca, né? Champion. E o Renan, né? Do Na Trilha de Meu Deus aí, cara. Um podcaster que eu fico feliz em ter conhecido aí, né, cara? Renan, coisa linda do papai. Fala um pouquinho aí. Pô, cara, o Na Trilha aí é um podcast diária, né? Diária dos esportes. Enfim, o Na Trilha ele é um programa onde nós tratamos, a gente tenta sempre buscar aí evolução, melhoria dos nossos processos, enfim. Começou como um programa só para falar de esportes, mas hoje a gente já fala ali de turismo, já fala de saúde, legal. Já fala de eventualidades, mas o mote principal é falar de atividades e esportes de aventura, né? Então, não é só para quem pratica esporte, não é só pra quem é atleta, né? Muita gente fala assim, eu sou muito sedentário. Cara, não há problema nenhum, né? Eu sou tonto pra caramba, escuto programa de política, qual o problema, né? Então, né? Eu quero deixar aí o convite para que você conheça algum dos nossos programas e se permita aí ouvir algo que de repente possa soar meio estranho e diferente para você. Eu tenho certeza que você vai gostar aí do trabalho que a gente desenvolve. O meu programa chama Na Trilha, tudo junto. É só você colocar aí no seu agregador, é só você pesquisar na internet aí, Na Trilha Podcast, vai cair no nosso site. E, cara, deixar também um convite para que vocês conheçam e participem do nosso grupo no Telegram, né? @natrilha. Só clicar nesse perfil que você vai cair no nosso grupo. Lá a gente tá sempre dando risada, né? Nas gravações eu interajo junto com o público lá, né? Durante as gravações eu mando as perguntas lá e a galera participa. É bem legal. Fica aí o convite. Obrigado, Bags, pelo convite. E é sempre bom estar participando. Eu, por mais cansado que esteja aí com as atividades do dia a dia, estar com colegas, estar com amigos, conhecer gente nova. É a primeira vez que eu tô gravando com a Rafa e a gente já se trombou tanto aí pelas podosferas da vida, né, Rafa? Exato. E o Ruivo também, é muito bom isso. Então, essa amizade e o Confábula, eles traz esse sentimento, né, de reflexão, de autossuperação. E, pô, parabéns, cara. Puder e sempre que possível me convida, estarei aí a postos e disponível para tá junto contigo. Obrigado mais uma vez. Terá que o elogio aqui do Renan. Deixa de ser copião, Ruivo. Puta que pariu. Inteirar, cara. Falei que eu vou é um complemento, não tô copiando, porra. Tá louco, bicho. Então tudo bem, pode ir. Cara, parabéns, velho. Mais uma vez, parabéns por esse programa, cara. Vou até inventar umas histórias pra minha vida aí pra vir contar, cara. Putz. Porque, cara, quero participar mais vezes aqui, bicho. Muito feliz de ver ter sucesso sim. Aí. Já tá nos favoritos. Valeu, mano. Valeu, galera. Pô, que gravação foda, eu repito. E é isso, galera. Vocês gostaram desse episódio? Vocês têm filhos, têm bastante filhos, igual o Renan, pouco filho, pensam em ter, pensam em não ter. Desgraçado.
Mandem feedbacks pra mim, cara, identificações. O César deve estar feliz com esse episódio, tô fazendo por causa dele. Eu realmente não pensei em fazer um episódio sobre isso, mas graças ao e-mail dele me despertou essa vontade e chamei colegas da podosfera. Ó, Bergs, eu vou te dizer um clichê, cara. Depois que filho nasce, cara, tua vida vira outra coisa e você nem lembra do que era tua vida antes, cara. Eu achava que isso era... Eu achava que isso era mentira. Cara, mas é verdade, cara. Ah, então o César está certo, né? Ô, Berg, só te perguntar uma coisa. Esse programa vai ter quanto tempo de duração? Umas 2 horas e 50, por aí. Não, você pretende lançar quanto tempo dele? 1 hora? Não, vou lançar tudo. Vou lançar tudo. Tá zoando. Eu acho que eu não vou cortar, só vou cortar o negócio do Lula lá. Lula lá. Tá bom. Do Lula lá. Então é isso aí, galera. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado. Ficou até assustado já. Tamo junto. Até o próximo episódio principal e terá algumas reflexões no meio do caminho. Tchau. Tchau. Chegamos na Sala do Confábulas, o bloco onde eu interajo com vocês, queridos ouvintes, onde a gente lê os e-mails aqui, os feedbacks, dá mais alguns recados, onde a gente bate esse lero-lero com vocês aí. É um bloco onde eu fico mais próximo de você que ouve o Confábulas e gosta desse projeto que eu tô fazendo aí. O primeiro recado aqui, o mural dos apoiadores, as pessoas que já estão ajudando o Confábulas a ficar de pé, o Confábulas se manter. Primeiramente, o meu querido amigo Rafael Ramalli, tem o Leandro Pereira também, meu parceiraço também, e também meu querido amigo Caio Hansen. Esses 3 aí já estão colaborando aqui no Mural dos Apoiadores, no Apoia-se do Confábulas. Se você ainda não apoia o Confábulas, está interessado, se você já tem condições de ajudar a partir de R$2, acesse lá o apoia.se/confábulas. Vai ser muito legal o seu apoio. Eu vou falar aqui o seu nome no ar, vou colocar a sua foto lá no site do Confábulas, na página do Mural dos Apoiadores, vai estar lá o seu nome registrado no site. Então, mais uma vez, colaborando com o Confábulas, você estará ajudando muito o site. apoia.se/confábulas. Faça parte desse projeto. Mais uma coisa interessante aqui que eu tô fazendo, que eu tô gostando de fazer, é o Stories no Instagram lá do Confábulas. Eu tô colocando as pessoas que estão ouvindo o episódio. Às vezes elas tiram print do seu celular que tá ouvindo o episódio, manda pra mim pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, qualquer lugar. Eu pego isso daí e coloco lá no Stories do Instagram com a hashtag ouvintes do Confábulas, pra todo mundo ver que você tá ouvindo o episódio. É bem legal essa interação aí, você falando bem do Confábulas nas redes sociais, você conheceu o Confábulas e deu uma tweetada lá, eu vou pegar esse print, vou colocar lá no Stories do Instagram. Então, as redes sociais que eu estou mais ativo aí é o Twitter e o Instagram. O Facebook também eu tô colocando lá, mas o Facebook ele tem uma proposta diferente, ele não tá engajando muito os podcasters e as páginas de podcast, né? É muita publicidade envolvida lá no Facebook, então eu tô colocando lá os episódios, tô fazendo algumas postagens, mas a base mais forte dos podcasts e do Confábulas, inclusive, é no Twitter e é no Instagram. Então, se você gosta do Confábulas, dá uma tweetada lá no Instagram, interaja conosco que eu vou colocar o seu nome junto com a sua postagem lá no Stories, beleza? Bom, vamos para os comentários aqui rapidinho. Primeiro comentário aqui do Rodrigo Carneiro, ele colocou lá naquele episódio de Mente Instável, né? Ele colocou um comentário, depois ele mandou um e-mail. Primeiro comentário dele é o seguinte: Bergs, obrigado pelas palavras e de maneira nenhuma eu desapareço daqui.
Nem sempre será possível deixar um comentário ou um e-mail, pois ando com um projeto em mãos no momento, mas faço questão de separar um tempo sempre para ouvir o Confábulas e em breve vou também começar a apoiar o projeto. Olha que legal. Deixa só a situação financeira melhorar. Porra, entendo perfeitamente, fique à vontade, mas só de ler esse comentário seu falando que está interessado em apoiar, não é nem pelo dinheiro, cara, mas é sinal que você gosta muito do projeto e quer que ele continue. Isso já me deixa muito feliz, cara. Tamo junto, Rodrigão. Outro comentário aqui do Caio Hansen, né, no episódio de Mente Instável, ele coloca o seguinte: o episódio mais importante do Confábulas até agora. É, cara, legal, fico feliz. Temos muitos exemplos de pessoas abordando temas tão sérios de maneira irresponsável, mas você foi muito feliz em levar profissionais pro episódio. Também fui do tipo que banalizava a depressão, mas após conviver com alguém que sofria desse mal, entendi a diferença entre estar triste e ter depressão. Hoje convivo com o transtorno do pensamento acelerado, a famosa ansiedade, e sei que isso pode evoluir para a depressão. Busquei ajuda médica e hoje minha qualidade de vida melhorou muito. É importante entender que nem sempre podemos resolver tudo sozinhos. Obrigado pelo episódio, Berex. Cara, esse episódio foi massa. Mais um episódio importante, assim, com um tema mais sério que eu fiquei meio assim de fazer, com medo de... nem de cagar a regra, porque acho que a gente caga a regra o tempo todo, mas com medo de falar coisa desnecessária ou falar coisa muito errada. Então eu quis sempre abordar pro meu lado o que eu sinto também, coisas que eu tenho de ruim, o que minha mente me engana também, alguns momentos difíceis que eu passo, algumas instabilidades. Então o Confábulas eu sempre tento, né, na maioria dos casos, trazer pro meu lado coisas que eu vivencio, pro episódio ficar mais identificável, né, e pra não errar tanto, falar alguma besteira, pra depois não vir muito comentário negativo. E, por enquanto, tá dando certo, seja nos reflexões, seja nos episódios principais, tô sempre recebendo só feedback positivo, então foi muito legal. E, Hansen, muito obrigado pelo comentário, tamo junto, cara. Mais um comentário aqui da minha querida amiga Cafeína, cara, tamo junto, Café. Ela disse o seguinte: eita, podcast bacana de ouvir, hein, Bergs? Está só melhorando, muito orgulho, parabéns, amigo. Sobre o tema, são anos de remédio e questionamentos, altos e baixos entre não preciso mais e preciso muito. Parece eterno. Um dia é como só um corte, pequeno no dedinho. No outro dia, parece um atropelamento por uma Scania. Eu entendo completamente. Num dia você se sente aliviado por ter compreensão e amor de alguém, no outro você tem plena certeza de que todos não te suportam. É um looping dolorido. Sim, cara, sim. É um processo aos poucos, só por hoje. Também achei muito importante dizer para nós que gravamos podcasts tomarmos cuidado quando abordamos certos temas. Pesquisar, procurar conhecer primeiro para errar o menos possível. E estou com certeza tentando praticar isso cada dia mais. Parabéns a todos os envolvidos. Beijinhos. Beijinhos, Cafeína. Tamo junto, você é minha querida amiga. Eu comentei lá no podcast, lá no post, né? Respondia lá. Tamo junto sempre que você precisar. E é isso, né? Não é nem ser perfeito no episódio, mas sim é errar o menos possível, porque perfeito nunca seremos, né? Mas dar uma pesquisada ou falar mais tranquilo. Não precisamente pisar em ovos, mas falar com uma certa propriedade, não ficar citando nomes, que isso eu acho muito importante, não ficar citando nomes. Embora podcast não tenha uma audiência tão alta quanto o YouTube, televisão, mas sempre tem alguém que vai pescar aquela ideia errada e pode dar problema. Então, cara, se você quer falar de alguém, dar um exemplo de vida sobre alguma pessoa próxima, não precisa citar nomes não, essa é a minha dica, beleza? Não cite nomes e fale tranquilamente. Bom, e-mails aqui, recebi uns e-mails também bem legais. O primeiro é sobre à noite os meus pensamentos, cara. Eu fiquei impressionado com esse reflexões que eu fiz, que foi mais um reflexões que eu tava sem nada pra fazer, de certa forma, eu tava só ouvindo uma música bem de leve aqui de madrugada no computador, e eu nem lembrei, mas eu reparei, caramba, cara, é realmente o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ficar no silêncio, no escuro e ficar pensando na vida, né? E o Confábulas é muito isso. Então por que não gravar uma reflexões sobre o que eu gosto de fazer? Eu expliquei que eu gosto de ficar no escuro à noite pensando na vida de madrugada, trouxe isso pro episódio e, cara, foi o Reflexões mais ouvido até hoje, cara. Até o exato momento que eu estou gravando esse episódio aqui, foi o Reflexões mais ouvido do feed, cara. Fiquei impressionado, muito bom. E eu recebi um e-mail do Juliano
Juliano Teles sobre isso, com o assunto madrugadas. Ele diz o seguinte: fala Bergs, como é que tu tá, cara? Eu tô ótimo lendo seu e-mail, cara. Escutando teu podcast em que tu fala que tu gosta de ficar sozinho, eu cheguei à conclusão que eu também sou uma pessoa que gosto muito de ficar sozinho. Porém, ultimamente me sinto sozinho demais. Eu moro em uma cidade e minha futura esposa mora em outra. Não é muito longe. Estamos nessa situação pelo fato do meu mestrado. Infelizmente, meus pais já não estão mais presentes fisicamente com a gente e meu irmão mora muito longe. Essa situação me faz estar mais sozinho do que realmente estou. Eu tenho colegas que simplesmente convivo durante o dia, à noite fico sozinho na minha solidão. Essa sensação está ficando um pouco pior desde o dia que eu descobri que eu vou ser pai. Pô, Juliano, parabéns, cara. Parabéns aí, que venha com muita saúde. Agora quero mais que tudo estar com a minha futura esposa para sempre agitar ela. Legal. Porém, eu tô aqui nesse AP minúsculo, pensando na vida, nas pessoas que fazem falta. Pensando que meus pais não vão poder ver os seus netos. Isso está me consumindo aos poucos. Rapaz, eu costumo nem pensar nisso, cara, sinceramente. Porque é meio triste, cara. Complicado. Eu, de certa forma, eu te entendo. É engraçado que a solidão, que ao mesmo tempo me acalma, me consome. Não entendo isso. Cara, continue sempre com o teu trabalho, que é merecedor de todo o sucesso possível, pois é demais. Grande abraço. Juliano, grande abraço pra você. Esse e-mail é exatamente isso, cara. A solidão é boa, mas como eu disse, eu não gosto de ficar o tempo todo sozinho. Às vezes um sábado à noite, né? Igual eu estou gravando esses e-mails agora, eu estou meio sozinho aqui. Tô tranquilo, à noite aqui eu tô sozinho, tá um silêncio legal. Eu não gosto de ficar isso assim o tempo todo, mas eu gosto, faz bem você ficar sozinho com seus pensamentos. Tamo junto, Juliano. Juliano também que tem um podcast bacana, que é o Falando em Tradições, né? É um podcast sobre regionalismo, né? Sobre a cidade dele, ele entrevista pessoas de lá. É um podcast sobre a tradição mesmo, assim, dele. Cara, é um podcast original, muito original, cara. Bacana, então procurem lá Falando em Tradições, talvez vocês gostem. Fica aí a dica. Mais um e-mail aqui, que é do César Teruya, meu querido ouvinte César Teruya lá do Japão, né? Com o assunto reflexão sobre a mente. Óbvio que é do Nossa Mente Instável, episódio 4, né? Vamos lá, começando ele diz assim: e aí Bergosa, firma? Firmão, cara, tamo junto. Primeiramente peço licença para adentrar a sala do Confábulas. Que lugar louco, com muito espaço, porém muito conteúdo. Caramba, bacana, bela filosofada, meu fera. Mano, muito obrigado por ler meu e-mail no ar, mó honra, e concordo com você, no coração cabe um amor humano e canino, né? Ele mandou aquele e-mail sobre que ele não tava concordando muito, uma ideia um pouco diferente. Eu expliquei, legal ele ter entendido, mas entendo também o lado dele. Sobre o último episódio, que foda o papo, um assunto muito complexo desse, falando assim tão abertamente de fácil compreensão, sem aquelas carteiradas de termos clínicos ou aquelas falas que só outro médico entende. Porque foi foda? Porque são problemas que os olhos não veem, mas o coração sente. E vocês falaram com mais coração do que teorias ou estudos. Coração para coração, a pegada é outra. Parabéns, irmão. Eu passo pelo seguinte: trato minha mente como minha maior inimiga. Aprendi a pegar ela no pulo, manja. Percebi que, como diz a música dos Cranberries, a guerra está na nossa cabeça. Exato, cara. E mano, a filha da puta não me deixa trabalhar. Fica ali me mostrando, enrolando, falando que eu sou um trouxa de trabalhar certinho, porque saiu cansado e outro saiu rindo. Rapaz, o negócio de um trabalho é complicado, cara. Ou quando ela fica arrumando problema onde não tem, ou preocupações que não dependem de mim. Vide a futura guerra na Coreia do Norte. Sim, faz sentido. Então, irmão, hoje eu faço o quê? Escuto podcast para não ouvir a mim mesmo. Ou quando vem um pensamento que me traz raiva ou tristeza, penso nos momentos que passei de legal com meus filhos, ou o GTA que eu vou matar muito depois do trampo. Desestressa isso, cara. E já era. Vença essa filha da puta. Então é isso. Vou entrar pra família Confábulas em breve. É só acertar umas contas aqui e tamo junto sempre. Abraço, irmão, e sucesso. Cara, da hora. Ele disse da futura guerra da Coreia do Norte, né? Ele mora no Japão, então isso é preocupante, né? Ela tá tendo uns conflitos lá. Cara, a guerra é a pior coisa que pode acontecer na humanidade. Eu vou fazer um episódio sobre violência uma hora aí, logo mais. Eu não sei como que eu vou falar ainda. Não sei que tipo de violência eu vou abordar, ou vai ser no geral. Eu tô pensando certinho ainda. Não tô fazendo pauta, mas eu tô organizando aqui a minha cabeça como que eu vou fazer. E, cara, e é isso, cara. Viver em guerra
guerra, é complicado. Espero que não aconteça nada na região que você mora aí, César. E, porra, cara, tamo junto. Muito obrigado pelo e-mail. Foi muito legal, foi muito aberto esse e-mail. Eu gosto disso, cara. Eu gosto disso. Sinceridade é tudo. Vamos lá, mais um e-mail sobre a mente instável, né? O episódio 4 que o Rodrigo Carneiro mandou. Ele comentou e depois mandou esse e-mail muito bacana. Eu tô vendo aqui que é um e-mail grande, então vai ser bem legal. Vamos lá. Esse episódio foi muito especial pra mim. Tenho pessoas na família que tiveram muitos anos de depressão e no momento eu estou a me recuperar de algo que eu não sei se pode ser considerado uma depressão, mas foi difícil. Antes de passar para a história, sinta-se à vontade de ocultar o nome no final, caso considere muito pessoal, mas não tem problema nenhum em ler a história caso julgue que cabe na discussão do episódio. Beleza, Rodrigão, vamos lendo aí pra ver. Desde a infância eu não tive uma vida muito fácil, como por exemplo uma pessoa bem próxima quando eu tinha uns 8 anos a me ameaçar de morte. Porra, aí é complicado. Alguns anos se passaram, alguns dias melhores, outros nem tanto, algumas situações complicadas na escola por não seguir muito um padrão social, mas quando eu tinha 15 anos surgiu a oportunidade de mudar de país, algo que me deixou extremamente feliz. Porém, nos 6 anos que passei inicialmente aqui, a pessoa que fez a ameaça tornou a minha vida e as dos meus pais um inferno novamente, com intrigas, ofensas, brigas e com a dificuldade de eu arrumar um emprego, né? Muito contra a minha vontade, mas a pensar no bem dos meus pais, voltamos pro Brasil. Devido à situação financeira complicada, fomos ficar uns meses na casa da minha tia, que é uma pessoa muito difícil também, principalmente por ter uma mentalidade mais antiga e fechada. Conheço muita gente. Um bom exemplo disso é que o cão do vizinho ladrava às vezes e ela todo dia dizia que iria jogar um veneno lá pra matar ele. Porra, aí é foda, hein, cara. Sendo que eu sou um completo apaixonado por cães. Alguns meses depois de voltar e eu cada dia mais feliz, o meu pai desmaiou. Foi ao médico, parecia tudo bem e na outra semana teve um ataque cardíaco e morreu. Sem ninguém esperar e nem tempo de me despedir, ele era a pessoa que sempre me ofereceu o apoio que eu estava nas situações mais difíceis da minha vida e a única pessoa que realmente contava pra tudo. Eu basicamente mergulhei de cabeça em algo que nem é possível descrever de tão ruim. Tanto que, apesar de ser ateu, como não queria fazer a minha mãe me ver fazendo algo, suicídio, um dos exemplos que ele colocou, eu desejava que Deus me tirasse a vida 24 horas por dia. Putz, cara, que barra, velho. Não sei nem o que dizer, cara. 2 meses depois disso, a minha mãe descobriu que tinha câncer e eu acabei sendo a única pessoa que poderia ajudá-la, já que todos na família têm medo do câncer. Caralho, que merda, velho. Quase como uma ideia de doença contagiosa. Cara, isso é mente atrasada demais. Cara, muito triste por isso, cara. Eu que acompanhei ela no tratamento, fazia as tarefas de casa e todos os cuidados médicos que ela precisava. Ela conseguiu superar o câncer e alguns meses depois surgiu a oportunidade de voltar para a Europa. Hoje em dia, as coisas não estão totalmente resolvidas. Aquela pessoa que nos tornou a vida difícil ainda causa problemas. Infelizmente, é uma pessoa que tem um transtorno psicológico, mas o tratamento não funciona e ela não percebe isso. Não posso dizer que às vezes não me venham pensamentos negativos e suicidas, mas eu tento dia após dia procurar encontrar o meu caminho e olhar para o copo como meio cheio, ao invés de meio vazio. E que a vida no final não é fácil para ninguém, que nem tudo são flores, mas que mesmo que o universo inteiro considere besteira ou banal, há sempre algo importante no nosso caminho e que fará tudo o que passamos ganhar um novo sentido. Só precisamos estar aqui para ter a oportunidade de desfrutar isso. Desculpa pelo texto gigante e parabéns pelo episódio. Pode parecer um simples episódio de um podcast, mas tenho total certeza que pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Assinado, Rodrigo Carneiro. Rodrigo, vou te falar uma parada. Sinto muito pelo seu pai, situações muito difíceis que você passou. Eu também passei por umas situações complicadas. Tem pessoas na minha vida que me incomodam, mas eu pratico às vezes o tal do desprezo, que eu não acho legal, mas é a única maneira de você não esquentar muito a sua cabeça e de fazer com que a pessoa perceba que você não quer mais nada com ela, né? Com contato. Eu entendo perfeitamente a situação, cara. Porra, mano, perder os pais é mó barra, já perdi também. E é isso, cara. Porra, espera aí que sua vida melhore cada dia mais. Como você disse, né? Sua vida não está 100%, eu acho que a vida de ninguém sempre está 100%, mas importante é o maior tempo possível de sossego, né? Para que quando aconteça as pancadas da vida a gente esteja preparado, porque pancada todo dia enfraquece muito a nossa vida e a nossa mente, cara. Grande abraço, Rodrigão, tamo junto aí. Como eu disse, cara,
sempre fique junto com o Confábulas. Vamos sempre manter esse contato, beleza, meu fera? Tamo junto, cara. Bom, eu fiz um experimento no feed do Confábulas, diferente do Reflexões e dos episódios principais. Eu fiz um conto, né? Que é o Confábulas Contos. E eu acho que eu pretendo sempre trazer alguns contos aí pro feed. Eu acho que é um pouco diferente dos episódios principais, que, como eu disse, é um tema em específico que nós abordamos. Chamo convidados, a gente conversa aí 1 hora, 1 hora e meia. O Reflexões, que é um pouco menor, tem um tema ali, mas a gente pode fugir um pouco do tema, falar sobre a vida, dar alguns detalhes mais íntimos ali e refletir, bater aquele papo mais contraído. E esse Contos, eu acho que é um pouco diferente, eu contar alguma história específica. Eu faço uma edição um pouco mais caprichada, trago uma imersão melhor e pode ser um conto feliz, um conto triste, um conto assustador, um conto engraçado, mas acredito que vai ser legal, cara. E claro, não tem um tempo limite, mas acredito que vai ser um pouco diferente aí. E esse primeiro Contos eu contei a história de quando eu quase morri afogado. Se você ainda não ouviu o episódio aí, só colocar no feed aí, 2 episódios anteriores aí, Tubarão e o Medo do Mar. Tem 10 minutinhos de duração, cara. 10 minutinhos, rapidão. E eu já recebi feedbacks desse áudio aí que eu mandei. Recebi um e-mail aqui do meu querido amigo Matheus Mantoan, lá do Curva de Rio, e do La Siesta Podcast, né? Pretendo chamar ele aqui ainda pra gente refletir um pouco sobre a vida. E ele mandou, cara, um e-mail bem interessante sobre esse conto que eu fiz. Ele disse o seguinte: Olá, Bergs, sabe como é? Eu poderia mandar uma mensagem no privado do Telegram, como seria se fosse apenas um comentário simples. Mas nesse caso, acho que merece um e-mail oficial, ficar registrado assim no Confábulas. Legal, cara. Gostei bastante do conto sobre a sua situação perdida no mar. Eu compartilho do medo que relatou no fim do conto. É algo que, desde que me recordo de ter alguma consciência, eu tenho medo do mar, medo do tamanho dele e da quantidade de criaturas que lá vivem, medo da força das ondas, das correntes que passam depois das ondas, medo do chão irregular que existe embaixo do mar. Porra, isso também, eu não mencionei isso. O tal do chão irregular, uma hora tem um buraco, aí você anda um pouquinho, tá reto, é complicado. Ele colocou assim também, medo do avanço que o mar tem sobre a praia. Mas diferente do seu caso, meu medo não veio de alguma situação que passei. É um medo que surgiu apenas de pensar na causa. Também já morei no litoral, na Bahia no caso. Já deitei e fiquei horas no mar sozinho e quando voltei a maré tinha me levado a uns 4 quilômetros de onde tinha partido. Caramba, cara, aí é complicado, hein? Já vi o mar avançar tanto que destruiu barracas, invadiu as ruas residenciais mais próximas da orla e voltou para o mesmo lugar de antes após algumas horas. Já vi animais encalhados, desde aquele peixe-lua, cações, uma vez uma jubarte, bicho enorme que havia encalhado já morto, fotos em anexo. Ele colocou aqui as fotos, eu vi aqui, gigantesco, impressionante, um bicho desse vir lá do fundo do mar, cara. Cara, sério, velho, é assustador isso, é assustador. Pensa bem no que é esse sistema. Tem forças que a gente mal entende que agem em cima do que vive lá. Se quiser ser poético, pode dizer que o mar expulsa para a terra aquilo que morreu muito perto da costa. Algumas partes são tão profundas que a pressão é maior do que qualquer máquina criada por nós poderia aguentar. É um medo muito lógico até. E imagino que se eu passasse pelo que você passou, teria ficado muito mais traumatizado. Obrigado pelo episódio, Bergs, não só por esse, mas por todos os anteriores, mas principalmente por esse. Cara, sei que a sugestão que vou fazer não é exatamente inovadora, é bem óbvia até, e você já deve ter pensado nisso, mas você produzir histórias enviadas por outras pessoas seria bem foda, é algo que gostaria de ouvir. Do mais, boa sorte e precisando de qualquer coisa, estou por aqui. Cara, foda esse episódio. Que bom que você se identificou, depois eu troquei uma ideia com o Matheus lá, ele se identificou muito com esse episódio, e realmente, cara, mar é um negócio complicado, bicho, porra, é assustador demais, eu não, cara, eu fiz no conto lá que eu posso entrar na água, no mar ali, uma hora ou outra, mas pensando bem, eu acho que não, cara, eu vou ficar na minha aqui, eu prefiro ficar no começo da praia me divertindo ali, ouvindo um som, não quero voltar pro meio do mar não, cara, é um negócio que tá longe da gente, deixa lá, deixa pra quem gosta mesmo, pra quem entende mesmo, pra quem tem disposição, cara. Mantoan, é nóis, e sobre essa sugestão, eu pensei sim, cara, eu pensei em as pessoas mandarem histórias eu reproduzir aqui na minha voz,
ou os meus amigos podcasters aí, se eles tiverem uma história bacana que caiba no conto aí, no estilo do conto, eles mandarem pra mim a gravação e eu faço a imersão aqui, edito e solto no meu feed no maior prazer, porque o Confábulas sou eu sozinho, mas ele é de todo mundo porque várias pessoas fazem parte, sempre tem convidados. Então é isso, cara, eu acho que esse Contos do Confábulas vai ser bem legal, mais um quadro aí do feed. E é isso, o Confábulas vai sempre se renovando, é um eterno experimento, não tem nada fixo, e muito obrigado pelo e-mail, cara. Para finalizar os feedbacks aqui, eu acho que eu só tenho isso de feedback. Tem o Twitter aqui, os comentários do Twitter, mas eu sempre respondo na hora, então se eu ficar falando do Twitter aqui, vai ficar muito grande como já está. O Christian, lá do Café com Porrada, meu querido amigo Christian, parceirão aí nosso, moleque da zoeira, moleque, né? O cara da zoeira aí. Ele se identificou com esse episódio também sobre o medo do mar e ele enviou um áudio, cara, uma história dele, ó, já começou a primeira história aí. Ele mandou pra mim recentemente esse áudio e vocês vão ouvir agora. Cara, eu tinha entre 11 e 12 anos de idade e a gente foi pro litoral de Santa Catarina. Eu e meus irmãos e meus primos que moravam em Curitiba na época, e a gente foi para Barra Velha, cidade do litoral de Santa Catarina. E a gente chegou lá e tava chovendo pra caramba, e eu lembro que meu tio, cara, queria levar a gente pra praia de qualquer jeito, e ele curtia pescar pra caramba. Eu tenho uma relação especial com esse tio aí, porque, porra, ele que abriu as portas pra mim aqui em Curitiba, a gente morou junto uma época. E tem essa questão aí que aconteceu. Hoje ele já faleceu, mas pô, é um cara que eu tenho no meu coração para sempre. E nesse dia, quando a gente foi para o mar, e a gente tava pescando, e pô, cara, gurizada, né, de 12 anos, ninguém quer pescar, ninguém tem paciência para isso. E em determinado momento a gente largou tudo que estava pescando e foi brincar no mar. E eu lembro que a gente começou a ir cada vez mais fundo e estava chovendo nesse dia. E pô, chegou uma hora, aconteceu exatamente aquilo que você falou. Parecia que eu estava em cima de um telhado muito alto e não conseguia alcançar o chão. E o mar foi puxando a gente cada vez mais, e meu irmão e meu primo, que eram 2 anos mais novos do que eu, não conseguiam sair do mar. E eu lembro que o desespero de tentar chamar alguém, de tentar sinalizar para alguém, e ninguém enxergava a gente. Aquilo deve ter durado poucos minutos, mas com certeza parecia que era eterno, que nunca ia chegar, e parecia que a gente estava muito longe da praia e ficando cada vez mais longe da areia. E meu tio, em determinado momento, viu isso e saiu correndo. Cara, ele era gordão assim na época, e foi correndo tentar ajudar a gente. E tinha um senhor pescando, um cara de mais idade, assim, sei lá, devia ter uns 60 anos. E esse cara também correu para ajudar a gente. E eu lembro que meu tio conseguiu tirar meu primo mais novo, né? Conseguiu jogar ele para frente, assim. E eu lembro que por alguma obra divina a gente conseguiu sair, né? Veio uma onda e a gente pegou carona nessa onda e conseguiu sair. Porém, por outro lado, ficou o senhor que saiu da pescaria dele para ajudar a gente. E esse cara, eu lembro isso tá muito claro na minha cabeça, essa imagem até hoje, eu jamais vou esquecer, cara. De eu ter olhado esse cara lá na entrada da praia, ele tentando voltar e o cara só boiando e não conseguindo fazer nada. E esse cara, a gente foi saber depois, né, ele teve um ataque cardíaco na água, não sei lá se pela questão do nervosismo ou até alguma questão física, mas ele, nesse momento, o cara começou a passar muito mal. Eu lembro de longe ver o cara e uma sensação de impotência tremenda. Puxa, para uma criança tá vendo aquilo, e meu tio também esgotado, não consegui fazer nada. E aí lembro que foi a gente chamou, meu tio começou desesperado, gritar pra galera vir ajudar na praia. E alguns surfistas que estavam chegando se juntaram ali para tentar salvar o senhor. E eles correram até lá. Eu lembro de ter visto a cena assim, quando
o surfista chegou e encostou a prancha dele, o cara desmontou e morreu ali mesmo, cara. Aí eu lembro de terem puxado o cara para fora, tentarem reanimar ele, mas não teve jeito. O senhor faleceu naquele momento e foi a primeira vez que eu vi uma pessoa morrer na minha vida. E foi muito impactante, como eu falei, essas imagens eu não esqueço até agora. E depois daquilo, tanto para mim quanto para os meus filhos, eu aprendi muito a respeitar o mar, a respeitar a água. E acho que foi uma grande lição, da forma mais dura possível, mas foi uma grande lição. Aprendemos pra caramba, eu fiz natação depois, acho que eu nado bem pra caramba, mas eu respeito o mar, cara. Com o mar não se brinca. Eu não tinha um tubarão ali, mas certamente eu tinha... tem uma situação que eu jamais vou esquecer e foi um grande aprendizado para minha vida. Até me emociono de contar, porque realmente foi algo muito forte. E a tua história me fez lembrar de tudo isso. E agradeço mais uma vez por estar fazendo esse trabalho fantástico aí no Confábulos. Beleza, irmão? Grande abraço. Que história, hein, meus amigos? Que história. Bom, Christian, que situação complicada, hein, cara? Porra, eu acho que eu ia ficar mais traumatizado que você. O cara só quis ajudar e ele acabou se dando mal aí, infelizmente, né, cara? Pessoas boas se vão aí. E, pô, o que resta a gente é só lamentar e sentimentos da família. Sei que isso já faz um bom tempo, mas com certeza deve passar na sua mente uma hora ou outra aí. Você fala, caramba, aquele dia foi complicado. Mas ainda bem que você se safou dessa e você ficou esperto, né, cara? Você percebeu que o mar é uma parada complicada. Mas é isso, cara. Obrigado pelo áudio aí, Cris. A gente trocou uma ideia depois lá no Telegram, a gente conversou mais um pouco, mas já fica registrada essa história aí no primeiro conto do Confábulas, beleza? Bom, já tá gigante isso daqui. Agradecendo novamente o pessoal do Instagram que tá seguindo a gente lá, tá mandando feedbacks, tô colocando lá no Ouvintes do Confábulas no Stories. Agradecer imensamente o pessoal do Twitter, a base mais forte do Confábulas, o pessoal que dá RT toda sexta-feira na Podcast Friday. Eu tento sempre adiantar o episódio pra sexta-feira, pra galera já ouvir no Podcast Friday. Agradeço todo mundo que lembra do Confábulas pra indicar. É muita gente que tá indicando na hashtag Podcast Friday e tá sempre vindo uma leva de ouvintes aí, sempre tá aumentando o engajamento, tô muito feliz, então muito obrigado, eu fico por aqui, até o próximo episódio principal e no meio do caminho terá algumas reflexões ou mais um conto aí, é só atualizar sempre seu feed que sempre terá um pequeno áudio para vocês, beleza? Grande abraço e falou! Ô Berg, deixa eu só falar uma última situação que aconteceu aqui. Não precisa nem ir pro cast, não, mas você vê se cabe ou não. Mas o filho, cara, ele, pelo menos comigo, ele te transforma de uma maneira que a gente não tá preparado para isso, né? E de maneira que você abre mão de quem você é em virtude dele. Né, de todos eles, de todos os filhos. E eu cresci com uma orientação religiosa bem rígida, né? E primeiro católica, depois eu fui pro protestantismo, enfim. E a questão de sendo bem objetivo, tinha várias questões da sociedade que eu não tinha uma visão bem quadrada, né? E o homossexualismo era uma delas. Né? Aí, homossexualismo, homossexualidade, enfim, não sei qual que é o termo. Mas era uma coisa que eu via, de certa forma, como preconceito. Né? Isso, eu nunca falei isso em lugar nenhum, né? Mas eu me via sempre assim. E
E o podcast, cara, ele me ajudou a lidar muito bem com isso, que eu ouvi tanta gente falando, aprendi com tantas pessoas, e eu comecei a ver que não tem muito sentido eu ter esse tipo de pensamento. E eu lembro que uma vez eu estava com meu filho no elevador, né, um elevador de um shopping, e aí entraram três rapazes, né, e que eram homossexuais. Aí eu fiquei quieto no canto. Aí entrou depois no outro andar, entrou um casal com um filhinho, né, e passou um tempinho e eles saíram. Aí naquele segundo que eu tava ali dentro, naquele momento que eu tava assim, né, eu vi que os três caras lá, os três homossexuais, eles estavam meio que incomodados, né, comigo, porque eu tava com meu filho no colo e qual que era a reação que eu teria, né. Aí eu pensei, falei, puxa, como que eu vou passar isso pro meu filho, né? Como é que eu vou lidar com esse tipo de situação? E que mundo eu tô querendo apresentar pro meu filho? E que filho que eu tô deixando pro mundo, né? Aí eu falei com meu filho assim, Emanuel, fala boa noite pras pessoas. Aí ele, não. Aí ele fechou a cara e me abraçou. Não. Eu falei, meu filho, seja educado. Aí ele, não vou falar. E eu vi que os caras ficaram assim, né? Eu falei, putz. Aí passou um filme na minha cabeça. Eu falei, cara, será que de alguma maneira eu tô transmitindo isso pro meu filho também? Ele não vai ser assim, eu não quero que ele seja assim. Aí eu mudei a estratégia, né? Em vez de falar, meu filho, em vez de falar boa noite, eu falei, faz o seguinte então, meu filho. Fala assim, ó. E aí, galera? Aí ele abriu um sorriso e falou, e aí, galera? Deu aquele arco com a mão no ar, sabe? E aí, cara, quebrou todo o clima que tava. Aí os caras vieram, brincaram com ele. Oi, boa noite, nossa, como você é lindo e tal. E a gente interagiu e assim, eu nunca me vi me fazendo aquilo, né, cara? Eu não me imaginava tendo esse tipo de situação e passando por aquilo. Tá, é uma bobeira, é uma situação que de repente não tem nada a ver, né? Mas que pra mim, cara, aquilo foi um divisor de águas na minha vida, né? Que não pelo fato de serem homossexuais, se fossem pessoas que não fossem homossexuais, eu também não ia falar, né? Não tinha essa resistência, mas eu fiquei com aquele sentimento, né? Falei, pô, olha os caras entrando aí, né? Aí eu pensei, não vou passar isso pro meu filho. E na hora que nós saímos do elevador, eu falei, meu filho, dá tchau pras pessoas. Tchau, galera, tchau, gente, boa noite e tal. Até amanhã, falou ainda, né? Então, assim, eu saí feliz daquela situação, né? Porque o meu filho, eu consegui passar para ele de que o mundo não vai ser... O mundo que eu quero que ele trate não é a mesma forma que eu quero que ele trate também, sabe? E aquilo para mim, bicho, foi libertador, sabe? Eu poder passar para ele de que ele não vai ser igual o velho ranzinza dele, né? Que por uma criação diferente da dele, né? Teve um pouquinho de resistência, o que de repente foi para eles que estavam ali, foi uma situação simples e tal, mas para mim representou muita coisa, sabe? Então eu queria deixar essa experiência que eu tive aí, que para mim foi muito marcante, e isso eu não vou esquecer nunca para ele.